Salve, salve, Dirty Birds! E aí, fã de NFL? E aí, torcedor Santa Falcons? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do Falcons Play Action. Continuando a nossa série aqui da Draft Season. Não sei em que momento sai este episódio, porque ainda estamos definindo. Mas, enfim, mais um conteúdinho de draft, mais uma classe, mais uma posição que vamos analisar aqui no episódio de hoje. E aí, hoje vamos falar um pouquinho dos linebackers. Então, continuando aí no setor defensivo. Uma posição que pode ser importante para os Falcons. Tivemos algumas movimentações na free agency aí que talvez, enfim, tirem essa posição do caminho no draft, mas nunca se sabe, cara, nunca se sabe. Temos rumores fortes aí de 2 linebackers que os Falcons aparentemente estão bem interessados, que a gente vai comentar em detalhes sobre no episódio de hoje. Mas, enfim, sem mais delongas, vou dar boa noite aqui para o Gui, parceiro nosso aqui que está sempre, e para o André Limas, o nosso convidado, ele que já esteve aqui com a gente numa live, tá aí nesse videozinho hoje para falar um pouquinho dos linebackers. Então, senhores, boa noite. E, cara, assim como eu começo todos os episódios aqui dessas posições do draft, queria um comentário breve aí, se o Gui quiser falar, se o Limas quiser falar, sobre essa classe de linebackers. O que vocês tiraram aí, analisando, vocês acham que é uma classe boa, que é uma classe que tem um tipo específico, que times podem se beneficiar, enfim, o que vocês acham? Eu começo pelo André, que é nosso convidado. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Gui. Boa noite a galera aqui do Falcons Play Action. Cara, muito obrigado pelo convite, de começar já agradecendo por esse convite, que é sempre bom falar sobre futebol americano, ainda mais sobre draft. Eu amo college football, amo falar sobre prospectos de draft. Então, assim, essa classe de linebackers, ela me surpreende porque ela é um pouco melhor do que as últimas. As últimas, a gente tinha uns linebackers que não eram tão bons assim. A gente viu uns linebackers que ficavam muito tempo parado, achava que cobrir zona era ficar olhando pro quarterback, via recebedor passar na sua frente e não acompanhava, achava que literalmente ser um marcador de zona era ficar parado no meio do campo e fim de história. E aí tomava um passe. Lembra um pouquinho do Blake Martinez, que tinha lá no New York Giants? Que tomava passe, aí depois que acontecia a jogada. Que foi exposto contra os Niners, não é? Não foi ele que foi exposto contra os Niners naquele. Rei do Fantasy, dava tackle pra caramba. Mas depois do recebedor ganhar 10 jardas em cima, porque ele ficava parado olhando pro quarterback. Exatamente. Então, assim, a gente via muitos linebackers assim, e nessa classe a gente tá vendo os linebackers melhores, né? A gente vê alguns caras que sabem realmente cobrir mais zonas, sabem ficar olhando pros lados para ver se tem algum recebedor que vai atacar a sua zona, e a partir daí eles começam a acompanhar esses recebedores. Tem outros linebackers que não, mas, no geral, é uma classe que tem uns pontos interessantes. Tem alguns nomes que dá pra... que eu vejo assim, que vão ser os jogadores de futuro da NFL. Cara. Gui, quer comentar algo sobre ou vamos entrar no episódio já logo de cara? Eu só queria pedir desculpa para todos os scouts que eu xinguei durante a minha vida. Não, então, né? Assim, vamos para os recadinhos breves aqui antes de entrar no episódio. Como a gente fala em todos aqui, né? Nós somos meros amadores, entusiastas que analisamos aqui. Às vezes pode ser legal, porque você tem um olhar mais simplista para as coisas, não tenta dificultar tanto a análise. E a gente traz um convidado que geralmente é um cara que entende muito mais do que a gente para falar, e também porque é um cara que não está relacionado aos Falcons. Então, o Limas, por exemplo, não assiste os caras pensando, putz, esse cara aqui vai encaixar bem no esquema, esse cara aqui já temos um cara igual a esse no elenco, então traz essa visão diferente também. Então, cara, vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, @FalconsPlayBR, Twitter, Instagram, deixar o like aqui no vídeo, compartilhar, dar a sua review 5 estrelas no podcast, no agregador de podcast favorito, se você estiver ouvindo, e contribuir com o nosso apoio também, se você puder, vai estar o link aqui na descrição do YouTube ou do episódio, se você estiver vendo, se você estiver ouvindo em áudio. Então, qualquer valor lá, 1, 5, 10 reais, ajuda a gente a produzir mais conteúdo e com mais qualidade. E também, antes de entrar, cara, vou dar espaço pro Limas aí, porque eu não vou nem falar qual é o arroba, porque ele produz em tantos lugares que eu deixo para ele especificar o que ele faz, aonde ele faz e divulgar as redes sociais. Então, Limas, fica à vontade aí, cara. Então, eu tenho o meu perfil pessoal, que é o @AndreLimas95. Depois eu até coloco ali embaixo no nomezinho, no lado, fazer igual vocês colocaram. Mas também tô no On The Clock, faço uns vídeos lá sexta. Agora que acabou a temporada, eu não tô mais fazendo, mas tem um vídeo recap também durante a temporada. Ajudo também algumas coisas em questão de draft. Também tem a questão do College Cast, que é o podcast que eu falo sobre college a temporada inteira.
Durante a temporada a gente não fala sobre prospectos, a gente foca exatamente na temporada do college, falar sobre os times, falar os resultados, acompanhar realmente toda a temporada, e aí quando chega nessa off-season a gente tá falando sobre draft, e aí depois volta novamente a conversar sobre a prévia da temporada, e aí vem tudo que acontece da NFL, que a galera faz, só que a gente faz Uhum. pro college. E é isso. Basicamente é isso, e tô na FABR também aí, perturbando um pouco a galera. Tô de volta à sideline. No futuro É eu isso. anuncio, mas é isso. Boa, cara. O Július Então, da NFL Brasil. não, sem dúvida, cara. É o cara que mais. Acho que ele e o Pinho, por isso que eles são parceiros há tanto tempo, né? Os caras são workaholic total aí de futebol americano, seja nacional, seja a NFL, né? Bom, cara, então vamos começar assim como começamos todos os outros, né? Falando aqui do top 10 até o top 6 aqui. Então, vou nomeando e tentando falar a universidade, vou sempre me atentar em dar esse destaque. Começando pelo ranking do André, então, em 10º lugar ele tem o Jack Kaiser, de Notre Dame. Em nono, o Jeffrey Bassa, de Oregon. Oitavo, Kobe King, de Penn State. Em sétimo, Barrett Carter, de Clemson. E em sexto, o Francisco Maldioa, que é de Miami. O Gui tá com Cody Simon na 10ª posição, ele que é de Ohio, né, o Gui, se eu não me engano. Ohio Né? State. É isso. É Campeão isso, Ohio nacional. State. Isso. Em nono, Jack Kaiser, que eu já mencionei. Em oitavo, o Ismael Mondon Jr. Cara, confesso que eu não lembro de qual que é ele. Pera aí, deixa eu pegar Georgia. Deixa eu Ele é Georgia, da pegar. Georgia, Georgia. 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 Isso. Chris Paul Jr., que é de Ole Miss, e o Dennis Stutzman, que é de Oklahoma. E o Oklahoma. meu, 10º até o 6º, também Jack Kaiser e Jeffrey Bassa, como já mencionei. Jalen Walker, de Georgia. Barrett Carter, de Clemson. E o Dennis Stutzman, também de Oklahoma. Acho que já é bom deixar avisado, né, pra galera não se frustrar. O André já tinha me avisado antes que o Jalen Walker não está no ranking dele de linebacker, porque ele não considera ele um linebacker, ele está analisando ele como um edge para o nível da NFL. Então, por isso que ele não está aqui. Então, não se assustem se vocês não verem ele no top 5 também do André. É por isso que ele não está aqui. Cara, vamos começar falando aqui, então, de um nome que eu vi em comum aqui, né, que está em 10º para mim, para o André, em nono pro Gui, que é o Jack Kaiser de Notre Dame. Então, passando um pouquinho da ficha dele aqui, né? Depois deixo aí. Começo com o Gui para comentar sobre ele, depois passo pro André. Ele é um cara de 24 anos, redshirt senior, então aí 6 anos de college football. Foi um recruta 4 estrelas saindo do high school. 1,88 m, 105 quilos. A gente não tem o RAS dele, né? Para quem tá vendo o primeiro episódio da draft season aí, o RAS é o Relative Athletic Score, que é a medição da performance dos jogadores, seja nos exercícios do combine, seja nos exercícios do Pro Day que eles performam, então para ver o quão atlético o jogador é, né? Ele não fez o exercício no combine e não temos os dados do Pro Day até o momento, então por isso não temos a nota atlética dele, digamos assim. Na sua carreira por Notre Dame, teve 17 tackles para perda de jardas, 2 interceptações, 7 passes desviados, 6 fumbles forçados e 6 sacks. Algumas curiosidades, né, que eu sempre ponho ali nas últimas 2 linhas. Ele ganhou o prêmio Tom Freca, que é o prêmio para o atleta com a nota mais alta na universidade, então achei interessante destacar isso aqui. E também, relacionado a isso, ganhou também o prêmio ali de graduado em relação a negócios, que foi o curso que ele fez. Então, pelo menos no âmbito de estudo, é um cara bem inteligente. Na parte de jogo, a gente vai comentar um pouquinho mais aqui. Gui, deixo com você abrir aí, cara. O que te chamou a atenção no jogo do Jack Kaiser, positivo, negativamente? E aí deixo o Limas completar, caso ele sinta que tá faltando alguma coisa aí. Cara, o Kaiser, eu primeiro fui olhar ele justamente pela questão acadêmica, voltando a falar aquela história, né? Jogador inteligente tá sempre um passo à frente, não importa se a habilidade atlética tá atrás. E aí eu falei, ok, deixa eu ver alguns lances dele, porque eu vou admitir que eu não consegui ver todos os tapes de todos Sim. os atletas. Mas o Kaiser, assim, me parece alguém que já entende muito bem o jogo, justamente por ter uma experiência muito vasta no esporte, já está há 6 anos no college, vamos se formar, menino, tá parecendo eu fiquei 10 anos na faculdade. Ele é um cara com os tackles muito seguros, ele não erra tanto tackle,
Pelo menos eu não vi tantos tackles errados no que eu acompanhei. E ele é um cara que sempre foi líder no time de Oklahoma, sempre foi não, né? Se tornou um líder, se tornou uma das referências nesse time de Notre Dame, que também foi um time que chegou longe nos playoffs, não se esperava que Notre Dame fosse tão longe assim, pelo menos no que eu acompanhava, as pessoas não falavam sobre Notre Dame no Final Four, nem quem quer na final. Então foi por isso, ele é um cara que tem um bom conhecimento de jogo e tackles seguros. Atleticamente, parece deixar um pouco a desejar. Vamos ver como é que com os conceitos de passe na NFL ele se dá na cobertura, mas acho que para um primeiro exemplo foi isso que eu tenho para dizer. Tá aqui, ó. O negócio do Kaiser tá aqui. Aham, sim. E você, Limas, o que você conseguiu perceber aí? Fala pra gente um pouquinho dos positivos e dos negativos, como é que você enxerga ele entrando na NFL aí? Então, cara, o Jack Kaiser é um linebacker que foi um dos pilares de Notre Dame na última temporada, né? Nacional, depois de muito tempo. Por muito pouco não foi campeã, mas enfrentou um time de Ohio State muito bom. Mas o Kaiser é um cara que ele é um parador de corrida nato. Ele é um cara que não costuma cair tanto assim nesses fakes, né? Na leitura pós-snap, naqueles read options, ou fingindo entregar no jet sweep, né? E aí o quarterback fica com a bola, ou simplesmente entrega no running back. É um cara que consegue fazer o shuffle bom e entrar no gap corretamente. Então, assim, ele mantém os olhos em cima do running back o tempo inteiro, ele identifica também através das pulls, ou seja, o olho no guard, se vai rolar a corrida do lado dele ou no lado contrário. Então, um cara que tem uma noção muito boa de futebol americano. Agora, exatamente como o Gui falou, o problema dele é contra o passe. Ele contra o passe, ele não tem uma noção muito boa de marcação em zona. Ele é o tipo de linebacker que eu não gosto muito, que é um linebacker que fica parado no meio do campo, achando que ele tá marcando zona, só que ele não tá marcando ninguém. Passa um recebedor na frente dele, ele não acompanha. Passa um outro, ele tem a segunda oportunidade de marcar alguém e ele continua parado. E aí toma o passe, e aí depois que ele vai reagir a esse passe. Então, assim, é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que eu vejo que alguns linebackers do college estão fazendo e que na NFL você vai sofrer, principalmente nos conceitos que a NFL utiliza para travar esses linebackers. Tirando isso, ele é um linebacker que tá nesse top 10 porque ele me agrada no fator contra o jogo terrestre e no que o linebacker tem que fazer, que é exatamente parar o jogo terrestre, mas também não podemos deixar de fora o jogo aéreo. Cara, assim, né, o que eu tenho aqui anotado também, assim, por um cara com tanta experiência, confesso que não me chamou muito a atenção a tape dele. O que eu achei no jogo terrestre, né, eu também coloquei a nota mais alta aqui nele no jogo terrestre, de fato, e a mais baixa na marcação em zona, então, para mim faz muito sentido o que vocês falam. No jogo terrestre, eu achei ele muito 880, ou ele afoba muito, né, na hora de querer explodir no gap, e aí ele acaba abrindo outro gap para o running back poder explorar, ou então ele fica muito passivo no ponto em que o cara da linha ofensiva ou um tight end consegue chegar no segundo nível e bloquear ele, e ele fica ineficiente ou ineficaz na jogada, acaba sendo anulado. Por isso me chamou um pouquinho a atenção aí negativamente nesse aspecto. Assim, acho que é um cara que vem para rotação, né, para brigar por uma vaga na rotação aí no nível da NFL. Deve ser uma escolha de dia 3, né? Acho difícil, uma pique de terceira rodada ali, um cara de pique de dia 3 que vem para brigar por vaga no roster aí em 2025. Cara, vou botar um outro aqui, e aí eu peço pro Limas começar falando sobre ele, porque é um também que eu não fui dos mais fãs, tá em nono aqui, eu não vi se o Gui colocou ele, depois eu olho certinho, que é o Jeffrey Bassa, o Gui não viu, então fica só eu e o Limas comentando sobre ele. Falando um pouquinho sobre o jogador, né? Linebacker de Oregon, 22 anos, true senior, né? Então aí jogou os 4 anos por Oregon. Foi um recruta 4 estrelas saindo do high school, e aí uma curiosidade, né, que ele sai como safety do high school, joga como safety no primeiro ano e é convertido para linebacker a partir do seu segundo ano por Oregon. 1,85 m, 105 kg, um RAS de 6,68, então aí um jogador, um atleta, né, bem mediano ali. Estatísticas por Oregon: 14 tackles para perda de jarda,
3 interceptações, 4 passes desviados, 2 fumbles forçados e 4 sacks e meio. A última curiosidade é que ele foi nomeado aí para o segundo time da Pac-12, né? A falecida aí Pac-12 em 2023. E, bom, Libas, deixo com você aí para começar, cara. O que te chamou a atenção no jogo do Bassa aí? Então, o Bassa, ele começou como safety, ele era um strong safety, mas ele era aquele strong safety de cobertura de zona curta, né? Resumindo, era tipo o Jamal Adams, pra gente colocar uma coisa parecida, né? E aí, cara, diferente do Jamal Adams, ele simplesmente topou virar linebacker, porque ele conseguiria ter mais espaço no jogo do que ele continuar sendo safety de zona curta, que era algo que o Oregon não utilizava tanto assim. E só que assim, ele como safety era uma coisa, ele como linebacker é totalmente contrário. Cara, ele não é um bom parador de corrida pra mim. É um cara que sofre bastante com isso. Vocês vão ver 14 tackles for loss, mas 14 tackles for loss entram um pouco no sentido de a corrida funcionou, alguém entrou no gap e aí fechou o gap e ele consegue infiltrar em outro gap parando essa corrida, sabe? É basicamente isso. Um cara forçou pro running back continuar correndo no backfield, ele ir lá e parar essa corrida. É um cara que, por mais do que ele tem esse tamanho, esse porte, ele não é tão físico assim, estranhamente pra mim. É um cara que, assim, é mais explosivo do que físico, mas, cara, sinceramente, ele entra um pouquinho no sistema do que os linebackers estão sendo na NFL, porque ele consegue cobrir zona. Ele é um cara que, como ele foi safety no passado, ele sabe cobrir zona, ele sabe marcar individualmente um recebedor, ele sabe o que fazer quando o recebedor passa na frente dele, ele sabe os conceitos ofensivos, ele sabe ler esses conceitos ofensivos, então ele tem a tranquilidade, ele sabe quando os caras estão cruzando rota, ele sabe que ele não vai acompanhar o primeiro, ele vai esperar o segundo transicionar com outro linebacker, ou com safety, ou com corner, e aí ele vai pegar esse cara que está sendo no segundo cruzamento, perdão. Então, é um cara que sabe bem cobrir zonas, é um cara bom no jogo aéreo, mas no jogo terrestre, que é o principal ponto do linebacker, ele peca demais. É um cara que não me agrada tanto, é um cara que teve aí uns problemas durante a última temporada e também em outras temporadas, por mais que tenha sido segundo na Pac-12 em 2023, a Pac-12 foi uma conferência que sofria muito com defesas. As defesas eram muito fracas. Então, assim, ele não me agrada tanto, mas ainda assim tá na frente, por exemplo, do Kaiser, que foi um cara que eu falei que era melhor sendo linebacker no estilo linebacker do que o Baza, só que o Baza ele encaixa muito mais no que está sendo os linebackers hoje da NFL, que são caras mais explosivos, mais rápidos e que são bons contra o jogo aéreo. Cara, eu, assim, eu concordo muito com o que você falou. Disparada, a minha maior nota que eu dei para ele aqui foi marcação em zona, que, assim, eu acho que ele sabe ocupar muito bem o espaço que é designado e ele tá sempre em movimento. Ele não tá estático, ele tá sempre fazendo, sei lá, o swing, o Lima vai ter o nome mais apropriado para isso, mas tá sempre fazendo o balanço ali para poder cortar a linha de passe. Qual que é o nome, o Limas, que dá para isso? Você pode chamar de shuffle, né? O Shuffle. weave, o Shuffle. backpedal, né? Tá. Lateral. Enfim, a movimentação, né? O balanço ali para cortar a linha de passe. Mas, cara, eu achei ele muito, muito fraco no contra o jogo terrestre. Assim, me surpreendeu um time tão dominante como foi Oregon no último ano, ter ele como titular ali. Assim, eu achei ele uma liability, né? Então, tipo assim, um ponto bem, bem fraco do jogo terrestre, né? Acho que porque, como tinha o Derek Harmon, tinha, enfim, outros caras na linha defensiva ali que eram muito bons, acabava mitigando um pouco sobre isso. Achei que ele sofria demais nas trincheiras ali, muito facilmente bloqueado, até mesmo por tight assim, a leitura de gaps eu achei fraca, mas é um cara que, como o Lima falou, tem muita mobilidade, então assim, eu vejo ele um cara que consegue acompanhar o running backs com certa tranquilidade comparados a outros aí que a gente vai ter mais para frente, que são um pouquinho mais cintura de cimento ali na hora de mudar de direção, de acelerar e tudo mais. Então, talvez por esse perfil explosivo aí. Acho, né, talvez por conta dessa transição recente, né, tá jogando na posição dele somente, entre aspas, há 3 anos, pode ser que ele tenha um potencial ali a ser explorado, mas acho que é um cara que vai demorar ali uns 2 anos para ver o campo como titular, ou enfim, como rotação
até mesmo numa defesa da NFL. Acho que é um cara que deve chegar para special teams ali, provavelmente, e aí brigando por vaga no roster ano a ano, caso se desenvolva. Também deve ser uma pick de dia 3 ali, né? E, enfim, um projetinho aí, um cara um pouco mais explosivo, mas, na minha opinião, bem mais crudo que o Jack Kaiser. Ele só ficou acima para mim realmente por conta do atleticismo e por essa marcação em zona que eu achei interessante da parte dele. Cara, vou em um aqui que vocês dois têm, e em posições bem diferentes, que é o Cody Simon, de Ohio State. O André tem ele mais alto, o André tem ele no top 5, e o Gui tem ele quase fora do top 10, ali na 10ª posição. Cara, eu vou deixar o André começar, porque ele tem os pontos um pouco mais positivos a falar, e aí deixa o Gui vir com os contrapontos negativos aí para destroçar o prospecto. Tô brincando, galera. Mas segue aí, Limas. O que você gosta do Cody Simon? Ah, desculpa. Então, Antes pra eu passar a ficha dele, como eu tô fazendo para os outros. De Ohio State, né, como a gente já falou, 24 anos aí, redshirt senior, então 5 anos de college football. Foi um recruta 4 estrelas, 1,88 m, 104 quilos. Por Ohio State, teve 25 tackles for loss, uma interceptação, 11 passes desviados, 2 fumbles forçados e 10 sacks. Ele foi nomeado aí para esse recipient de Ohio State, que é uma honraria, é um título bem especial, e também foi capitão por Ohio State em 2024, então mostra aí que ele teve um papel de liderança bem, bem forte no time que foi campeão nacional. Agora sim, segue aí, Limas. então, cara, o Cody Simon, ele. Por que eu coloquei ele alto e não coloquei ele mais baixo? E eu dou razão ao Gui, né? Cara, ele, como parador de corrida, ele faz o trabalho do linebacker. Eu sempre olho pela posição do cara. Se o cara. Qual é o primeiro trabalho de um linebacker? Parar corridas. E o segundo é ele cobrir passe. Ele faz a leitura no pós-snap, exatamente para ver se tem uma corrida ou não, e aí depois que ele dropa para sua zona. E aí, beleza, ele faz isso muito bem, ele tem uma leitura muito rápida, ele consegue ter uma leitura boa, ele consegue identificar bem onde vai ser a corrida, com quem tá a bola, se tá no quarterback, se tá no running back, e é isso, sabe? Infiltra bem no gap, é utilizado em blitz, assim, desses todos que a gente já citou nesse momento, foi o que mais foi utilizado em blitz até o momento, e ele sabe ir pra blitz, não é um cara que tem medo de ir pra blitz, não é um cara, porque vocês vão ver alguns linebackers que eles têm medo de confrontar contra o L, sabe? Eles ficam naquele spy ali fingindo que estão fazendo alguma coisa, mas é porque eles têm medo. Eles têm realmente medo de serem traturados por um OL. E o Cody Simon, ele não tem esse medo todo para enfrentar, por isso que ele tem essa quantidade grande de sacks para um linebacker, para um inside linebacker. O problema é que, cara, não se engane nesses 11 passes defletados, tá? Não foram 11 passes defletados onde ele estava do lado do recebedor, fazendo uma boa marcação, uma coisa maravilhosa, e é isso. Ele, quando vai marcar em zona, ele literalmente fica parado também, tá? Não tem um trabalho de pés, ele fica parado, olhando pro quarterback, e é através da movimentação do quarterback que ele vai lá e começa a se movimentar, que ele começa a fazer o shuffle, ou começa a correr lateralmente, e aí é através disso que ele consegue defletar um passe e tudo. Mas, cara, a gente sabe que uma coisa é você enfrentar os quarterbacks do college, a outra é enfrentar quarterbacks da NFL. Não vai ser a mesma coisa, não vai ser igual. Então, contra o passe ele tem grandes problemas e ok, mas eu coloquei ele mais voltado para o que é o linebacker, para o que é um trabalho de linebacker. Gui, Sim. Desculpa, o Vitor, pode passar aí. Não, não, Porque eu não. já tô acostumado a... Passo pro Gui aí, cara. Gui, o que você viu aí que te fez colocar ele mais baixo aí? Coloquei ele mais baixo, porque, com o perdão da palavra, achei ele pequeno, mas quem sou eu para chamar alguém de pequeno? Mas para a posição, eu acho ele um pouquinho undersized. Os problemas contra o passe, porque eu também usei um pouco a mentalidade pensando como o Atlanta Falcons, entendeu? Que se a gente- nós já temos os linebackers para parar o jogo corrido. O que falta é alguém para ser o patrulheiro, sideline, olhar, marcar em zona, tal, cobrir tight end, cobrir running back. Então, por isso que, e aí o André já falou todas as fraquezas dele cobrindo passe, pô, não posso falar mais. E eu achei que ele também, às vezes, alguns eu não sei, também posso estar falando groselha aqui, tá, gente? Porque eu não sou scout. Ele é excessivamente agressivo. Então, às vezes ele cai nos counters, ele cai nos play action, e às vezes isso
para um cara que já é redshirt quinto ano, pô, tá na hora já de ter um feeling melhor para essas paradas na minha cabeça, entendeu? Uhum. Mas, fora isso, é o que o André falou. Ele é um, pô, eu fico imaginando esse cara como gunner no Special Teams, deve ser insano. A velocidade vertical dele norte-sul é fenomenal. É isso. Não, e ele É, bate com vontade também. porradeiro. Assim, né? Pelas características, me lembra muito Nate Landman, né? Que a gente tem do elenco ali. Exato, já tem E um. aí. Então, já temos esse cara que em situações óbvias de passe tem que estar lá na sideline, bem longe do campo e tudo mais. Aí outra Cara, coisa também, só para uma coisa que assim, eu até conversei com você, né, mais cedo, então. Para mim, o meu top 5 foi muito fácil de definir. Do 5 ao 10, se você quiser jogar para cima e vir outra ordem da minha, uhum, também não vou, eu não vou achar ruim, porque para mim eles todos muito próximos, do né? 6 ao 10, não vi tanta diferença assim entre os caras. Sim. Eu fica um pouco mais nebuloso ali, né? Quando tá um pouquinho, quando tá tão para baixo assim, né? Você fala, puto, cara, o que eu vou usar para diferenciar? Eu tendo a concordar. Cara, um que nós temos aqui também no todos os três, né? É o Barrett Carter. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Aqui. Cara, sobre o Barrett Carter, né? Eu tenho ele, eu e o André temos ele em sétimo e o Gui tem ele em quinto. Então deixa o Gui começar, que o Gui tá um pouquinho mais alto, depois o André comenta e eu finalizo aqui. Falando um pouquinho do jogador antes. Ele é de Clemson, né? Como a gente mencionou, 22 anos, true senior, 4 anos aí de college football. Foi um recruta 5 estrelas, saindo do high school. 1,83m, 105 quilos, e na sua carreira pelo college, 33 tackles para perda de jarda, 3 interceptações, 21 passes desviados, 2 fumbles forçados e 12 sacks e meio. Ele foi nomeado para o All-American Team, né, que é meio que o All-Pro do college football, em 2022, e nomeado para o All-SEC, então para o time ideal da conferência que ele jogava, em 2023, jogando por Clemson. Gui, ele que tá no teu top 5 aí, o que te chamou a atenção? O que você gostou que você viu no Bert Carter? Cara, o Bert Carter, uma coisa que me chamou a atenção, pelo menos na minha interpretação, ele é um dos prospectos que alia entendimento de jogo, reconhecimento de jogo com uma boa habilidade atlética. Ele tem explosão, ele tem apesar de ser baixo para a posição, ele tem uma build, né? Ele tem um físico que é mais adequado e, cara, o que não sei se também se eu vi Clemson jogando contra adversários muito fracos, mas ele completamente arregaçava o jogo corrido dos adversários. Tipo, era insano. Clemson eu sei que é uma universidade também que tradicionalmente tem boas linhas defensivas, então também não sei o quanto que jogar atrás de uma linha defensiva dessa beneficiou ele. Então, ele assim, os tackles dele também, meu, você vê que ele é mais um daqueles porradeiro, sabe? Dá até com vontade. Mas eu coloquei ele em quinto porque com essa habilidade atlética, talvez um bom trabalho de, de técnico, vou Uhum, dizer, consiga transformá-lo num bom cobridor de passe, entendeu? Às vezes ele sim. pode ser pego ali, principalmente contra, se ele estiver marcando um tight end ou um running back que seja mais, como é que tem uma ginguinha, Uhum. aí ele Mais ele ágil. exato. Se ele for pegar um Camara no auge, assim, sabe? Uhum, Ou então pegar um. Aí eu acho que ele pode ser. Ele aí prejudica, mas eu acho que em zona, como um cara que vê, para ver e reagir, né? O que eles chamam nos Estados Unidos de read and react. See uhum. ball, get ball. See ball, get Ele ball, é isso que eu ia esse falar. tipo. Sim. See ball, get ball. Ele é esse tipo de cara. Essas características lembram muito o Troy Anderson, né? Que a gente tem na língua até hoje. Cara muito abençoado fisicamente, mas muito cru que precisava de desenvolvimento. E, Mas, Limas, e completa aí, assim, cara. Pode falar, Gui. mais uma coisa. Muitos desses caras eu tô colocando também projetando um valor para jogar em Special Teams por conta do Uhum. Troy Anderson, que o Troy Anderson jogar em Special Teams não é mais viável com o histórico de lesão dele, cara. Ele Sim. tem que Não, e ser pela importância que 100% ele tem no dedicado. time, né? Pela importância que Exato, ele ele tem tem que estar na no elenco. defesa. Então,
por isso, eu também, muitos desses caras, eu projeto assim, beleza, esse cara aqui eu posso colocar no Special Teams no lugar do Troy Anderson e deixar o Troy Anderson cuidando só da defesa. Uhum. Fato. Lima, segue aí, cara. O que você enxergou no Brett Carter? Então, o Gui ele foi muito certeiro em falar do Brett Carter, desculpa. É, nessa questão do físico dele e, cara, o quão ele utiliza a sua velocidade pra infiltrar nesses gaps e parar com o jogo terrestre, né? Só que é exatamente o que o Gui disse sobre outros linebackers e que casa também com um pouquinho com o Carter. Ele acaba caindo em alguns fakes. Ele é um cara Uhum. que cai muito na sua primeira leitura. Se você enfrentar um quarterback, tem um bom option, um ataque que utiliza bastante option, um quarterback que vende muito bem esse option, ele pode ser o cara que vai cair nesse fake e entregar campo pro quarterback adversário correr, entende? Uhum. Mas, cara, ele como um parador de corrida, ele é perfeito. Ele é um cara que entende muito bem do sistema em que ele joga e também da questão dos bloqueios. Ele entende que a partir do momento que o running back ele tá preparado para entrar no gap, é a hora que ele tem que filtrar, que vai Uhum. ter dois caras abrindo esse gap e é a hora dele infiltrar, que não vai ter ninguém para parar ele exatamente por conta dessa linha defensiva de Clemson. Mas mesmo se não fosse uma linha defensiva boa, ele tem essa noção, ele tem essa ideia. Um problema que ele tem, que acontecia bastante, é que assim, se ele for grampeado, acabou, né? Ele é um Uhum. cara que não é tão físico assim ao ponto de disputar contra um OL, independente se é um guard, se é um center, se é um tackle, indo para o segundo nível. Ele acaba Uhum. sendo neutralizado de maneira fácil. Contra o passe, ele consegue fazer um bom trabalho, em marcação em zona, marcação individual, isso mesmo que o Gui falou, ele tem um problema, ele tem uma cintura muito dura, mas o que me interessa bastante nele é que, assim, ele sabe cobrir zona, ele não é um cara que vai ficar parado, ele olha para os lados, quando ele percebe que tem um recebedor, ele espera esse recebedor passar, ele acompanha, mas ainda assim ele permanece próximo, olha um pouco pro quarterback, ainda assim, quando tá acompanhando, é uma coisa que não pode acontecer muito, mas isso daí é linebacker normalmente não costuma ter esse capoete como um DB, né, como um corner, como um safety, Aham. e tá tudo bem, porque tem corner que não sabe ler corrida, tem safety que tem um problema para ler corrida e tá tudo bem, faz parte, mas, cara, é por isso que eu botei ele na sétima posição, porque ele ainda possui alguns problemas para a posição de linebacker, mas que se for trabalhado bem na NFL, é um cara que vai ser utilizado bastante. E assim, eu acho que ele pode ser utilizado até como Will ou como um Sen, como um cara que vai ajudar contra o passe, sabe? O Mike é o cara que Uhum. vai ficar paradão ali, mas ele pode ser utilizado também contra o passe, dependendo da situação. Cara, assim, né? Acho que desses do décimo até o sexto ali, né? Dos nomes que a gente citou até agora, acho que ele é o que tem maior potencial, né? Se for bem lapidado, bem desenvolvido ali, acho que ele não testou, né? A gente não tem o RAS dele, mas pelo que vê na tape ali, o potencial atlético é muito grande. E assim, ele já mostra coisas boas, né? Como você e o Gui comentaram aí no jogo terrestre e tudo mais, até na cobertura de passe tem algo interessante. Acho que é um cara que é um projetinho interessante para alguém também selecionar aí. Não sei se deve sair no final de uma terceira rodada, acho que ainda é um cara de dia 3 ali, talvez início de dia 3, mas é um jogador interessante, cara. Acho que é um cara que pode dar certo na NFL. Não sei se tem o piso, né, necessário para chegar e já ver o campo na defesa. Acho que, como o Gui falou, é um cara que deve ir para os special teams no início também, para daí ir subindo no depth chart aí da franquia que escolher ele. Cara, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos nomes. Bom, tem um aqui que o André colocou que eu e o Gui não vimos, então deixa aí para ele falar tudo que tem para falar sobre. Eu vou falar um pouquinho só sobre o atleta em si, sobre a ficha dele aqui, que é o Kobe King, linebacker de Penn State. Ele aí que tem 22 anos, é um redshirt junior, então ficou de fora do primeiro ano no college, jogou os últimos 3, né? Tá, fechou o seu quarto ano aí. Recruta 3 estrelas, saindo do high school, 1,85 m, 107 quilos. Na sua carreira pelo college, teve 19 tackles for loss, nenhuma interceptação, 4 passes desviados, um fumble forçado e 4 sacks e meio. Foi nomeado para o segundo time da Big Ten em 2024, né? Big Ten, a conferência de Penn State, e foi tricampeão estadual aí no high school, então um cara que foi vencedor nato, pelo menos no nível do ensino médio. Libas, deixa aí para você, cara. O que você pode falar para a gente do Kobe King?
Então, o Kobe King ele não é o pilar dessa defesa de Penn State, né? Uma defesa que é dominante, tem ali o Abdul Carter, né? Que é um cara que chama atenção, então acaba ofuscando todos aqueles que estão ao seu lado. Mas, cara, o Kobe King é um linebacker interessante. É um linebacker que não sabe ir para a zona, é um cara que vai ter esses problemas de zona, é um cara que tem problemas contra o passe no jogo no mano a mano, mas assim, ele como linebacker puro, ele é bom. Ele como linebacker Uhum, parador de corrida, é um cara que não cai em fakes, é um cara que entende o que está acontecendo no backfield, é um cara que espera, tem a tranquilidade, paciência para perceber que a bola tá com o running back, a bola tá com o recebedor, ou a bola tá com o quarterback, ele tem. É um cara que encaixa bem para aquele estilo que a NFL pede também para alguns linebackers, sabe? Porque nem todo uhum, linebacker da NFL é um linebacker que vai cobrir zona. Você vai ter com os caras tipo Anzalone, né? uhum. No Dos Lions, por Vikings. exemplo, o Do CJ Lions. Moore, no Vikings. Não, ele tá no Lions. Isso, é isso. Ele tá no Lions. Ele jogou nos dois, jogou nos dois. Jogou nos dois. Ele tá no Lions. Ou como o CJ Mosley no meu New York Jets, pra quem não sabe, sou torcedor Que do foi Jets, né? cortado Que é hoje, um cara. inclusive. Exato, sabe? Que assim, que são caras que, pô, eles não vão ficar cobrindo zona ali, eles não vão ficar correndo atrás de recebedor, mas são caras que são paradores de corrida. Se alguém passar na frente ali, eles vão dar um punch na bola e tá tudo bem. Então, assim, ele caixa muito bem nisso. É um cara que pode ser útil para alguns times, não para todos. E é isso. Ele particularmente me agrada, tá? Além de ser Tá. bastante físico. Cara, aproveitando, né? Enfim, eu e o Gui não temos muito a comentar porque a gente não viu a tape, mas você acha que na NFL ainda tem espaço para esse cara que é um run stopper majoritário? Ou Sim. que, cara, os times vão começar a valorizar muito, muito mais a cobertura de passe, ao ponto que esses caras vão começar a cair mais no draft se eles não se desenvolverem na cobertura do jogo aéreo? Então, depende muito do que os times precisam. Ainda tem espaço para esses caras, mas eles vão jogar normalmente como o Mike, que é aquele Uhum, linebacker ali do meio, é o linebacker que fica mesmo no uhum, centro do campo. Você pode perceber que os principais times, eles jogam com esse linebacker. Kansas City com o Nick Bolton é um cara que você vê que ele não corre tanto assim atrás de recebedor, mas é um cara que tá ali no meio do campo, seguindo parado. Você pode ver que o time do próprio Philadelphia Eagles joga assim, o New York Jets tinha o CJ Mosley, o Falcons tem um linebacker desse estilo, né? Então, sim. assim, precisa. Mas hoje, os dois caras que estão ao lado dele, tanto o Will quanto o Sen, principalmente porque normalmente os times estão jogando com o Nickel, né? Que é um DB no lugar do linebacker, tá pedindo para ter dois caras que sejam bons contra passe também. Que sejam caras que tenham uma noção de cobertura aérea, até porque os ataques estão buscando muito mais passes do que corrida. Os ataques estão Uhum, muito mais focados no jogo aéreo do que em corrida. Claro, não estou falando aqui que todos os ataques são apenas passe e muito pouco corrida. Você pode ver que o sim. atual campeão ele correu muito mais do que passou a bola na temporada quase inteira. Mas ainda assim, a maioria dos ataques estão sendo moldados para esse estilo de jogo. E as defesas estão tendo que se moldar para isso. Então, esse tipo de linebacker, ele acaba sendo escolhido por uma necessidade. Mas ainda assim, Uhum, ele é necessário para os times, porque se você não tiver um run stopper, cara, você vai sofrer. Você vai sim, de sofrer. Ainda fato. mais porque a NFL tem bons corredores. Ainda mais com o Too High Safety, né? Voltando à moda aí, enfim, você tem que ter esse cara sem dúvida. Os times querem jogar com pacotes mais leves, né? Então, enfim, isso tudo ajuda aí para esse cara parar o jogo terrestre. Cara, um cara que eu e o Gui temos no top 10 ali, ó, os dois em sexto, inclusive, e o André não tem. Não sei se o André não viu ele ou se não tá no top 10, tá? Depois eu pergunto para ele, depois que eu e o Gui falarmos aqui sobre ele, que é o Dennis Stutzman, linebacker de Oklahoma. Vou deixar o Gui começar falando sobre ele, vou só ler a cartinha aqui, que é um cara de 22 anos, true senior, então jogou aí os 4 anos de college football, 4 estrelas saindo do high school, 1,90 m, 106 quilos e um RAS de 9,57, então assim, um atleta muito, muito acima da média. Na sua carreira no college, 37 tackles para perda de jarda, 3 interceptações, 8 passes desviados, 4 fumbles forçados e 8 sacks. Ele que foi capitão por Oklahoma em 2022 e 2023 e foi nomeado aí unânime, né, All-American em 2024, então assim, teve um ano muito, muito bom nesse último ano pelos Sooners aí.
Gui, fala aí pra gente, cara, o que você viu do Stutzman aí pra estar em sexto pra você? Cara, assim como o Bert Carter, contra o jogo corrido, ele é um cara que faz estrago. Contra o jogo corrido, ele faz muito estrago. Ele praticamente sozinho, em Oklahoma, destruía planos de jogo corrido. Ele é um cara. Eu também, querendo ou não, olho muito para. Não chego a ser Brian Gutekunst, mas eu olho muito pro Haas. Aham. Mas tamanho também é uma coisa que me importa, então isso me trouxe essa. E, pô, o André falou do linebacker Mike, que é o cara que vai ficar parado no centro do campo só para, né, limpar o jogo. Dennis Stutzman, para mim, a função dele é essa, porque apesar dele ter esse raso muito alto, pelo menos assistindo alguns lances dele, ele me pareceu meio cinturinha de concreto. Não Muito, muito. tenho, não tenho feeling para cobrir gente mais ágil que ele. Ele é um cara de velocidade em linha reta, mudança de direção não é a dele. Então, assim, ele é torcedor do Atlanta Falcons vai entender, me parece um Nate Landman melhorado. Cara, eu ia falar isso. Eu não sei se é por causa do negócio que ele usa atrás, que é igual o Nate Landman usa. Eu olhava ele e falava, cara, esse cara é o Nate Landman jogando no college. Tipo assim, é Não, loucura. e é um neck atualizado, né? Que ele não é mais um Aham, que borboleta, é um é mais neckzinho que baixinho. é. É mais baixinho, É. né? Mais discreto. Então, e aí, cara, eu concordo, cara, concordo com o que o Gui falou, assim, é um cara muito bom parando a corrida. Achei, por um cara do tamanho dele, né, 6'3 ali, né, 1,90 m, achei que o peso dele é até baixo, acho que é um cara que tem espaço para ganhar mais massa ali, carregar um pouco mais de peso. Cara, eu achei impressionante a explosão dele, de fato, né, norte-sul ali, vertical, é um cara que me chamou a atenção, mas no jogo aéreo, pegando ali um running back um pouquinho mais ágil, né? Aquele receiving back na terceira descida, ou sei lá, se por algum acaso tiver que marcar um slot ali, fica um pouquinho mais complicado. E, cara, o RAS dele tá alto, né? Neste momento, eu fui até olhar aqui, porque ele não fez os drills, os exercícios, né, de agilidade. Então ele não fez o three cone, não fez acho que é o shuttle, né, de 20 jardas ali. Então, cara, não O Shuttle, isso isso aí aí. é o agente, né? O agente falando, cara, não é a tua, não faz essa, vai no que você se garante e é isso. Lima, você viu ele? Ele não tá no seu top 10 para você? Sim, eu assisti, foi um dos caras analisados por mim no College Cast, e foi engraçado que eu, assim, acabei falando muito mal dele e eu não mudo. Ele é um grande parador de corrida, mas ele tem um problema que pra mim, cara, linebacker, se você jogar como o Mike, principalmente, você não pode cometer esse erro, que é ele cair desses fakes. É um Uhum, cara que cai muito fácil nesses fakes. Se você observar alguns jogos de Oklahoma, cara, Oklahoma tomava umas big plays que eram porque os seus linebackers eles não sabiam ler as corridas. Eles tinham uhum, problemas nessa leitura. Por ele ser esse cara de correr em linha reta e não ter esse quadril, ele não é nem tão bom assim em shuffle. Que o sei. shuttle basicamente é o cara que tem que ser bom em shuffle. E ele não era bom no shuffle, cara. Ele é literalmente muito duro. Ele é um cara que, assim, eu sei que a corrida vai ser no gap B. Eu tô observando que toda a movimentação da OL tá sendo no gap B. O running back tá olhando pra ele estar no gap B. Eu vou no gap B. Se o running back ele dava aquele cut e entrava no gap A, ou ele fosse um pouco mais rápido e entrasse no gap C, cara, ele passava lotado. Aí ele se jogava Uhum, para tentar dar tackle, é uma coisa também que acontecia bastante, ele se jogava para tentar dar tackle e errava esses pulos, né? sei. Que no Madden a galera usa no PS, no PlayStation é o quadrado, no Xbox Sei, é é, o é, X, é o né? dive, né? É o mergulho no É, desespero ali, para tentar pegar o cara. exatamente. E ele errava. Então, assim, é um cara que eu particularmente não gosto. Não gostei tanto dele Uhum, assim, tá? Eu entendo quem gosta, eu acho que na NFL, lembrando sempre, gente, quando a gente analisa um prospecto, não significa que ele daqui a 5 anos ele vai continuar sendo um linebacker com esse tipo fato. de problema. Ele saindo do Ele, college no NFL. exato, ele pode daqui a 6 meses, daqui a um mês, menos de um mês, né? No caso, ele vai ser escolhido por alguém e, cara, ele pode basicamente evoluir que daqui a 6 meses ele ser starter.
e ser um starter muito bom. Não significa que eu esteja falando aqui que ele não presta, mas hoje ele possui uns problemas que eu particularmente não gosto. E são problemas que, assim, são escancarados e que podem trazer problemas para o time que draftar ele, caso não tenha um bom linebacker coach, tá? Mas caso isso for consertado, caso isso for melhorado, ele melhorar a sua leitura, entender que ele precisa estar olhando primeiro para o guard, a movimentação do guard, e através da movimentação do guard, ele olhar para a bola, ele ficar olhando para quem tá com a bola na mão, cara, é muito importante. Ele pode acabar sendo um bom linebacker na NFL exatamente por ser um cara com uma velocidade muito boa, como o Gui falou, em linha reta, sabe? É um cara muito explosivo, é um cara que não tem medo de bloqueios, é um cara que infiltra. Se ele infiltrar corretamente, ele infiltra bem. Mas se ele também errar nessa infiltração, errar nessa leitura, é um cara que passa lotado. Ele não tem uma mudança de direção tão boa. É fato. Cara, assim, né? Até porque esse prospecto. Pode falar, Gui. Eu queria só tirar uma dúvida com o André, que não sei, uma coisa minha com ele também. Ele me dá a impressão de que se o L meter a mão nele, já Acabou era. a jogada. Ele não sabe sair. Acabou a jogada. Ele não sabe sair. Acabou a jogada. É isso mesmo. É outra coisa que me incomodou, esqueci até de falar. Em alguns eu não tô falando isso muito porque acaba alguns jogadores sendo muito mais escancarados do que outros, né? Mas ele é esse tipo de cara. Ele é um cara que, se você observar também nos jogos dele, ele é um cara que ou ele blita pelo gap C, que é por fora do tackle, ou Sim. precisa ter dois jogadores de linha defensiva, um tackle e um end para ele, que sejam dominantes para cima dos caras. E ele entra no gap ou no gap B ou no gap A, que consegue entrar com uma tranquilidade. Porque se ele for pro confronto direto com o L, cara, ele não consegue. Ele é facilmente bloqueado. Ele não tem movimento, ele não sabe os movimentos de rush tão bom assim. Ele vai pro bull e toma pancada mesmo. E, cara, quando ele é grampeado, pega no pad dele, já era. Acabou a jogada. Ele não mexe os pés, ele acaba sendo facilmente neutralizado. E no final é menos um infiltrando, é mais um sendo neutralizado para o jogo terrestre funcionar. É por isso que acabou sendo um cara que eu não coloquei na minha lista. Não, eu super entendo, assim. Porque eu acho que eu gostei do potencial, né? O André tava até falando, né? Pô, se os caras ficassem, né? Continuassem o mesmo saindo do college para a NFL, nós não teríamos steal no draft, então não teríamos nada. Teríamos ali a ordem bonitinha, os melhores continuariam os melhores, os piores continuariam os piores. Então, acho que o Stutzman tem isso aí de interessante. Cara, eu vou passar para um aqui que também só o André tem, que eu confesso que eu nem conheci o nome desse rapaz até o episódio da gravação, então por isso que é sempre bom trazer um convidado, porque ele traz coisas que a gente não faz ideia, que é o Francisco Mauigoa, que é linebacker, não sei se o nome está escrito certo, tá? Peço desculpa aí caso eu tenha assassinado o nome do rapaz, mas enfim, linebacker de Miami aí, ele que é da Samoa, se eu não estou enganado. Passando um pouquinho da ficha dele aqui antes de passar para o André. 22 anos, true senior, o recruta 3 estrelas saindo do high school, 1,88 m, 106 quilos, com um RAS de 9,15. As estatísticas dele no college: 36 tackles para perda de jarda, 3 interceptações, 9 passes desviados, 6 fumbles forçados e 13 sacks. Essa estatística me chama muita atenção. 13 sacks para um linebacker é bastante coisa. Curiosidades, né? Jogou os 2 primeiros anos por Washington State e foi o segundo time da ACC, né, da Conferência de Miami, tanto em 2023 quanto em 2024. Então, Libas, você que tem ele em sexto, fala aí pra gente, cara, o que te chamou a atenção no jogo dele? Cara, por incrível que pareça, o Maigo é um linebacker que... Vou até fazer uma brincadeira. Ele tem um apelido de Kiko. Não sei se vocês lembram do Kiko que jogava no Miami Dolphins também, um linebacker, né? Não lembro. Alonso. Tinha. O Kiko Alonso. Tá. Exato. E, cara, ele lembra um pouquinho do Kiko Alonso, tá? Ele lembra um pouco, só que ele é um Kiko Alonso um pouco melhor. É um cara que consegue parar corridas de uma maneira muito boa. É um linebacker pesado, ele é um linebacker forte, ele é um Mike old school, sabe? Ele é aquele Mike, mas ele é um Mike old school, que é um Mike que sabe o que tá fazendo em campo. Ele não é um cara que vai ficar parado quando tá encobrindo zona, é um cara que vai ficar observando quem vai atacar. Por ele saber que é mais lento do que o recebedor, ele já se antecipa. Claro, vai ter recebedor que vai ser inteligente, que vai simplesmente dar uma volta nele e ok, né?
Infelizmente é isso. O cara é lento, o cara é pesado, o cara é forte. Mas, cara, assim, quando ele percebe que ele vai enfrentar um Tyrande, ele é agressivo pra cima desse Tyrande. Tanto que ele tem 9 passes defletados, mesmo sendo um cara muito lento. Ele sabe acompanhar running back em marcação individual, se for necessário. Tem umas jogadas interessantes dele em marcação individual contra linebacker. E, cara, assim, isso me chamou a atenção, mas principalmente contra o jogo terrestre. Contra o jogo terrestre, ele não erra em leitura. Ele é um cara que não consegue ser facilmente enganado. É um cara que Uhum. olha para a bola, ele vai olhar primeiro para o guard, beleza, o guard está fazendo a pull, corrida vai ser na pull. Olha para a bola, quem tá com essa bola? É o quarterback, beleza, ataca. Ah, é o running back, ataca, tá rolando um jet. Cara, eu vou me antecipar nesse jet, porque eu sei que a tendência do ataque com essa jet é realmente rolar uma jet. Ele é um cara que Uhum. estuda o jogo. Você percebe que, por ele ser lento, ele precisa estar um passo à frente dos seus adversários, porque senão ele vai ser passado por cima. Isso me chamou bastante atenção. Outra coisa é que ele é um cara que pode ser utilizado em blitz. E diferente dos linebackers que a gente falou, ele é um cara que mexe os pés, então ele não é facilmente bloqueado. Ele consegue trabalhar bem o jogo de mãos também. Cara, é um linebacker assim, que pra jogar de Mike é um linebacker perfeito. Eu não sei se é o linebacker que vocês querem no Falcons. Uhum. Se é o cara É, que vocês cara. precisam no Falcons. Mas, assim, para os times que precisam de um Mike, é o Mike que quase que ideal. É um cara que chama bastante atenção. É assim, né? Difícil. Eu acho que hoje os Falcons precisam mais de um cara de cobertura de passe. Na verdade, é estranho o scope do linebacker dos Falcons, enfim, não vamos entender muito porque não é o intuito, né? Mas acho que um cara de cobertura de passe, porque o Trey Anderson é um cara que não consegue ficar saudável, não conseguiu, né, até o momento. Então acho que seria o foco mais dos Falcons, ou então, assim, né, o ideal seria um cara completo. Mas se tivesse que escolher um conjunto de habilidades ali, com certeza seria com a cobertura de passe. Cara, acho assim, né, tem alguns nomes que estão faltando ali, mas são nomes que tem uma discrepância bem grande aqui entre os participantes, então eu vou deixar eles um pouquinho mais para frente. Cara, um nome que me chamou a atenção, eu vou até mostrar agora o top 10 geral antes de passar para eles. Então, aqui, né, passando do quinto até o primeiro, e depois no final eu leio o top 10 completo. Do quinto até o primeiro do André. Temos o Cody Simon, de Ohio State, Jay Higgins, de Iowa, Jihad Campbell, oh meu Deus, de Alabama, o Ismael Mondo, de Georgia, e o Chris Paul, de Ole Miss. Do Gui, temos aí o Bert Carter, que já comentamos, de Clemson, o Demetrius Knight, de South Carolina, Carson Schwarzenegger, de UCLA, Jalen Walker, de Georgia, e o Jihad Campbell, de Alabama. E o meu top 5 é Chris Paul, de Ole Miss, Demetrius Knight, de South Carolina, Jay Higgins, de Iowa, o Carson Schwarzenegger, de UCLA, né, da Califórnia, e o Jihad Campbell, de Alabama. Então, antes de começar com os que estão mais discrepantes aqui, vou começar pelo Gui agora, um que eu e ele temos aqui no top 10, e depois também pergunto novamente para o Limas se ele analisou e não tem ele no top 10 ou se ele acabou não vendo a tape, que é o Demetrius Knight, linebacker aí de South Carolina, um cara de 25 anos, então um prospecto bem mais velho do que o padrão, né? Ele que é redshirt senior, tá no 6º ano aí de college football, foi um recruta 3 estrelas saindo do high school, um cara de 1,88m, 106 quilos e teve um RAS aí de 9,87, então mostrando ser um cara bem, bem atlético. Na sua carreira no college football, 17 tackles for loss, 17 tackles para perda de jarda, 4 interceptações, 5 passes desviados, 2 fumbles forçados e 4 sacks e meio. De curiosidade, né? Ele era um quarterback dual threat no high school e ele foi recrutado como quarterback até pro college e aí acabou sendo convertido para linebacker. E ele passou por 3 universidades no college, né? Ficou aí 4 anos em Georgia Tech, acho que 1 ano em Charlotte, e aí agora, nesse último ano, se transferiu para South Carolina, então um cara com bastante rodagem de college football. Gui, fala pra gente aí, cara, o que você tem para falar do Demetrius Knight. Primeiro eu vou falar sobre o que eu acho negativo, Beleza. porque é um prospecto que eu gosto muito. Então acho que é melhor
né? Primeiro falar o porquê que ele não é o número 1, porque eu vou elogiar ele pra caramba. Mas, primeiro de tudo, ele é muito velho. Esse é o problema. Um dos maiores problemas para mim é um cara chegar com 25 anos como calouro. Uhum. A vida útil dele vai ser tipo contrato de calouro e depois é tchau. Isso não é legal. Ele também é meio cinturinha de concreto. Estamos vendo um padrão nessa classe de Sim, muito, linebackers, cara. é que Muito. faltam atletas com agilidade. Tem muita velocidade em linha reta, tem muita força, muita vontade, mas falta habilidade de mudar de direção rapidamente e com facilidade. Agora, se a gente estiver falando sobre alguém que lê esquema de bloqueio e combinação de rota bem, para mim é o Demetrius Knight. Tanto Uhum. na cobertura em zona quanto na corrida, ele reconhece muito bem o que está acontecendo. E ele tem a habilidade atlética, pelo menos em linha reta, para fazer de novo see ball, kick at ball. Uhum. E ele é também um cara que, parando o jogo corrido, ele é insano. Então, assim, pelo menos, não sei se foi porque é a primeira vez que eu estou estudando tape, eu até comentei, as forças aparecem muito fácil, as fraquezas eu tenho que ver 4, 5 vezes para ver uma, sabe? É impressionante. Então, e diferente do que eu falei do Stutzman, eu sinto que quando ele engaja com o bloqueador, ele tem um pouquinho mais de ferramentas, tanto que ele é muito bom em blitz. Uhum. Então, eu gosto do Demetrius Knight por isso. Não draftaria ele por ter 25 anos. Não, não estaria ele assim no dia Estranharia. 1, dia 2, né? Mas dia 3, beleza, Não, pô, não? dia 3, claro, dia 3, claro. Até não precisa nem ser em sétima, na quinta rodada tá sobrando, vá, pô. Uhum. É, cara, assim, né? Eu vejo esse atleticismo também do que o Gui comentou. Eu fui até olhar aqui, cara, porque eu acho que eu até peguei o Haas errado. Eu acho que o Haas dele foi 8.09, se eu não me engano, ou 8.21, algo do tipo. Tô até buscando, isso mesmo. Foi 8.21. Acabei que eu passei o número errado ali. E assim como o Stutzman, ele também não fez o trio de agilidade no Combine, o que, enfim, corrobora aí com a cinturinha de cimento, né? Cara, eu acho que quando você vê as estatísticas, né? Pô, um cara que ficou 6 anos ter só 17 tackles para perda de jarda é meio bizarro, né? Tipo assim, um número bem baixo. E porque em Georgia Tech, né, os 4 primeiros anos que ele ficou lá, ele não se firmou como titular, ele era um cara mais de special teams, e aí até por isso ele transferiu depois que o head coach saiu de Georgia Tech, ele seguiu o head coach para Charlotte e depois transferiu para South Carolina depois de ter tido um bom ano lá em Charlotte. Cara, acho que a experiência dele faz todo sentido, né? Ele ter essa boa inteligência que o Gui tá mencionando, de ler os gaps e também ver as rotas. E, enfim, né? Um cara com um bom perfil atlético aí, mas de fato a idade derruba bastante ele. Libas, você viu ele também? Você também deixou ele fora do seu top 10 ou é um cara que você não chegou ainda? Cara, então, ele não foi um cara que me agradou tanto. Assim, nos jogos do Gamecocks que eu assisti, era um cara que caía bastante nesses fakes também. Uhum, Por mais que seja um cara que tem uma noção ofensiva, e é por isso que ele é bom contra o jogo aéreo, ele tem essa noção de saber quais são os conceitos ofensivos, ele, a partir do release, por ele ter sido um quarterback, ele tem essa noção do que o ataque vai fazer, da movimentação ofensiva, mas mesmo assim ele caía nos fakes, ele ainda assim também não conseguia ter essa mudança de direção quando estava em uma marcação individual, quando o cara atacava a zona dele e por algum motivo mudava de direção na rota, né, para dar uma ajuda pro quarterback, né? Aquele famoso improviso do wide receiver que a uhum, gente tanto escuta aí dos comentaristas falar na televisão. Então assim, para mim ele é um cara que não me agrada tanto. Eu particularmente, assim, nada contra, tá, Gui? Tá? Mas assim, essas coisas de idade, essas coisas eu prefiro sempre evitar, porque por mais que é exatamente o que o Vitor falou, sabe? Por mais que ele tenha 25 anos, se você olhar e ver que o cara pode te ajudar, ainda mais no contrato de calouro, cara, você vai ter um cara bom pagando pouco, entende? uhum.
Mas, assim, ele é um cara que eu não gostaria tanto de ter no meu time. Sei lá, eu não consigo confiar em um linebacker desse estilo. Eu não consigo ficar feliz ao ver um linebacker desse tipo no meu time. Sei lá, não sei. Eu não gosto tanto assim do Demetrius Knight e é isso. Eu acho Não, que falta eu. muitos fundamentos para ele. Sim, e um cara com tanta experiência, né? Fica complicado o cara não ter tanto de fundamento. E assim, né? Acho que quando você tá falando de idade ali no primeiro round, pô, pra mim é um negócio bem importante. O cara tem 23, o outro cara tem 20. Pô, se eu vou poder ter 3 anos a mais desse cara aqui, com certeza eu vou ter interesse. Mas, enfim, acho que chega a um certo nível uma certa altura do draft que você tem que draftar mais pelo talento do que pela idade, mas, enfim, eu entendo os dois pontos. Acho a idade relevante até certa altura do draft aí. Bom, vamos seguindo aqui. Cara, acho que aí agora a gente começa a ter bastante discrepância aqui nos nomes, né? Já falamos do Cody Simon, e aí vamos então pro que a gente tem alto e baixo aqui. Um que o Gui, eu não vi, né? O Gui tem ele em oitavo e o André tem ele em segundo, então uma diferença bem grande aí. É o Ismael Mondon, de Georgia. Um cara bem interessante aí. Vou deixar eles comentando. Começa com o Gui, depois. Desculpa, começa com o André, que tá mais alto, depois passo pro Gui aí comentar o que ele não gostou tanto do Mondon. Ele que é um cara de 22 anos, true senior, recruta 5 estrelas saindo do high school, né? Então Georgia aí sempre focando nesses freak atléticos, como sempre, saindo do ensino médio. 1,88 m, 101 quilos e um RAS de 9,37. Na sua carreira aí no college, 18 tackles para perda de jarda, uma interceptação, 5 passes desviados, nenhum fumble forçado e 8 sacks. Ele que participava no atletismo também, no ensino médio, e ele recebeu uma bolsa esportiva por Georgia, chamada Alice e Kate Murphy, que é também uma bolsa especial ali, então uma honraria, digamos assim, na Universidade de Georgia. Achei interessante trazer isso aqui. Cara, eu confesso que assim, eu não vi ninguém com ele no top 3, então, pô, fico muito curioso para saber a sua opinião, Limas. Por que se apaixonou por Ismael Mondon? Diga aí pra gente. Então, cara, por incrível que pareça, o Ismael Mondon é um cara que passou anos no college para poder aprender a jogar de linebacker e aprendeu, né? É, que é aquilo que que a gente falou, cara. Ele pode estar ruim nessa temporada, mas temporada que vem ele pode vir bem, sendo um bom jogador na NFL. Por incrível que pareça, ele é um cara muito rápido, né? Vocês podem ver que ele participou do atletismo no high school. Ele é um cara que entra como uma bala no gap, é um cara que tem uma leitura boa contra o jogo terrestre, é um cara que consegue perceber rapidamente qual o tipo de jogada no pós-snap, se é um passe, se é uma corrida, ele não cai tão fácil assim nesses fakes, por mais que ele caia algumas vezes, mas foram pouquíssimas vezes e contra-ataques que eram muito bem montados para isso, com quarterbacks do threat, com running backs também que chamavam a atenção. Então, é algo que tem que se trabalhar com ele na NFL. Mas, cara, eu particularmente gostei. Ele é um cara que marca bem, tá? Não se engane com a quantidade de passes defletados e interceptação, porque, cara, quando o marcador ele tá marcando bem, a bola não vai na direção dele. O QB não vai buscar ele no jogo. E ele faz Uhum. isso muito bem. Ele consegue fazer isso muito bem. É um cara que muda fácil de direção. Então, assim, é um linebacker que me agrada. E é o tipo de linebacker que encaixa no que a gente tá vendo na NFL, que é aquilo que os times estão precisando. Lembra do Mike que eu falei? Tem os dois, tem o Will e tem o Sen, que precisam hoje ser uns caras que são bons contra o jogo aéreo. E o Ismael Mondon é um cara assim. É um linebacker que é bom na marcação em zona, é um cara que sabe cobrir zona, é um cara que não fica parado na zona. É um cara que se Uhum. movimenta, percebe que o recebedor tá chegando, ele vai lá, acompanha o recebedor lado a lado. O recebedor muda de direção, ele consegue mudar de direção tranquilamente e não olha pro quarterback tão fácil. Ele sabe que na marcação individual ele tem que estar ali lado a lado com o recebedor, ele vai estar lado a lado com o recebedor. Então, assim, cara, num contexto geral, ele é um bom linebacker. Ele consegue parar bem as corridas, ele consegue marcar bem contra o passe. Como eu falei, ele sofreu nos primeiros anos, foi um cara que não jogou tanto assim nos primeiros anos, mas no último ano ele chamou bastante atenção nessa Universidade de Georgia, por mais que não tenha ido tão bem assim a universidade em termos gerais, mas ele foi um cara que se destacou e para mim tá aí como segunda posição. Estranho, sim, mas
quando você para pra assistir, você percebe que ele tem os pontos que encaixam muito bem com o que pede a NFL. Sim, e é um cara relativamente novo, né? Teve aí, por ter tido 4 anos de experiência no college, ter 22 anos aí, é um cara que pode agregar bastante na NFL. Mas, Gui, diga aí, cara, o que você viu na tape do Mondon? Cara, assim, se a gente vai falando de atleta na posição de linebacker, vai ser difícil você achar algum nesse draft que tenha uma habilidade atlética maior que a do Mono, cara. Ele Uhum. é de talvez, não sei se eu vou dizer que ele é o melhor atleta, mas ele tá ali. Ele é explosivo, diferente dos vários cinturia de concreto que a gente falou aqui no draft, ele tem a cinturia de borracha, cinturia de elástico. Ele muda de Aham. direção rápido, ele não fica travado, ele tem, pô, ele tem bend, sabe? Ele consegue fazer, o pé dele nunca fica parado, ele tá sempre, os pezinhos estão sempre mexendo, então ele nunca vai ser pego travado. Velocidade, explosão, pô, tudo. O que me derrubou um pouco ele? Os problemas crônicos que ele tem no pé e no tornozelo. Uhum. E o tamanho. Ele é muito mirradinho. É, cara, 224, assim, né? 101 quilos com um linebacker. É assim, eu entendo que o jogo tá ficando mais abaixo, né? Antigamente, sei lá, não sei, uns 4, 5 anos atrás, a gente tinha linebacker de 250, 255, mas acho que chegar em 224 libras é um negócio meio bizarro. E tem uma coisa, rapidinho, desculpa, tá, Gui, Claro, te não, interromper, pode perdão. falar. E tem uma coisa que você percebe que ele é tão magro, mas tão magro que parece que ele é mais baixo do que ele é. Ele tem 1,88, mas quando você olha ele jogando, ele parece ser mais baixo. Isso é muito engraçado, porque ele é franzino realmente. E assim, eu vi alguns lances, não sei se você também viu, André, em que running backs mais parrudos, estilo. Não precisa nem ser um Derrick Henry, vamos dizer um Nick Chubb, que tem um estilo de jogo mais forte, eles mandam o Mondo para trás. Eles carregam o Mondo com ele. Então isso me preocupa também. Às vezes, né, se você pegar um time que vai ter um power back, que vai ali abaixar o ombro e buscar o contato com ele, pô, ele pode ser arrastado. Isso, por exemplo, na goal line é inaceitável. Eu tô contigo. Isso é verdade. E quando ele pegava realmente running backs mais físicos, ele era tratorado. Ele, assim, ele dava o tackle, mas o tackle dele precisava ter um auxílio. Tinha que ser um gang tackle, que a gente É. chama. Mas com 2 ou mais jogadores em cima do running back junto com ele. Isso é verdade. É, cara, eu confesso que eu não vi nada dele, então não vou dar uma de, como é que chama lá? A atriz da Globo, não posso opinar. É, a Glória Pires, né, se Glória eu não me engano. Pires, Não consigo opinar. um dos, Mas, um dos cara, maiores assim, memes desse Brasil. cara, os Falcons hoje, né, já, enfim, estamos gravando no dia em que foi o Pro Day de Georgia, os Falcons lá um contingente enorme para lá, acho que mais de 20 pessoas. Então, quem sabe aí não pode ser uma escolha para os Falcons, vai saber que é a altura do draft, né, mas enfim, um cara para ficar de olho aí com toda certeza. Pô, se tem um Cara, time que tem que mandar, tem é, obrigação geográfica de mandar os caras pro Pro Day de Georgia, é o Atlanta Falcons. É pois baratear é, a passagem de busão, mano. pois é. Não, pô, né? Combina a carona ali, fecha uma van, sei lá, eu, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, né? O time é Só não bilionário, vai Tá pô. andando louco, porque é pô. esculacho. Só não vai andando Pô, porque é bike, né? esculacho. Aluga uma bike elétrica, né? Pô, aí é sacanagem, não, pelo amor. Vai fechar uma van. Cara, vamos falar de um aqui que a gente falou anteriormente, né? Eu tava postergando aqui. Esse eu vou começar falando para me defender, assim como em todos os outros episódios que a galera tem um cara mais alto que eu tô mais baixo, que é o queridíssimo Jalen Walker também de Georgia aí, né? Eu confesso que eu também não queria analisar como linebacker, porém, todo mundo tá falando que ele vai jogar linebacker, ele se declarou como linebacker no Combine, eu vou analisar ele como linebacker porque é a posição que ele jogou no college. E assim, eu super entendo o Limas não tá analisando ele como linebacker, eu vou até perguntar a opinião do Limas depois para ele como Ed, mas enfim, voltando aqui pro Jalen Walker. Cara, eu não entendo o que a galera. Não tô entendendo a galera no hype dele, sendo bem sincero. E assim, não é querendo ser o diferentão, não é nada, cara. Tipo,
eu vejo um cara com um potencial atlético muito grande, de fato, assim. Pô, ele é muito explosivo. Achei que ele tem uma mudança de direção muito interessante para um cara do tamanho dele, né? A gente acabou de falar de um cara de 224 libras, ele tem 243, então um cara de 10 quilos a mais aí do que o Mono, por exemplo. Mas, enfim, tô me antecipando aqui. Deixa eu ler a cartinha dele aqui, senão eu acabo me empolgando. Ele é um cara de 21 anos, um true junior, né? Então aí começou como titular, jogou os 3 anos no college e se declarou, que é o mínimo de elegibilidade que precisa. Foi um recruta 5 estrelas, né? 1,85m, 110 quilos. Não temos o RA dele porque ele não treinou no combine. Por Georgia, teve 19 tackles para perda de jardas, 3 passes desviados, 1 fumble forçado e 12 sacks e meio, nenhuma interceptação. Ele praticou basquete e tracking também no high school e é membro do conselho de liderança da SEC, que é a conferência em que Georgia joga, então achei interessante isso aí também. Cara, voltando para a tape dele, assim, achei ele também no jogo terrestre, assim como eu falei, acho que com o Jack Kaiser, achei ele muito 880. Ou tem umas horas que, cara, ele tá muito ansioso, muito afobado e ele ataca o gap antes do necessário, deixando a vida fácil pro running back adversário fazer um cutzinho ali para um outro gap e poder explodir por ele. Ou ele parece desinteressado, cara. Algum momento ele tá andando assim, esperando a jogada se desenvolver para daí explodir. Talvez seja porque ele confie demais no atleticismo dele, algo do tipo. E, cara, tem hora que não consegue cobrir, cara. Não dá para cobrir, ele não chega na jogada a tempo e acaba perdendo a oportunidade de fazer o teco ali, de fechar a jogada. Eu, assim, na marcação em zona, ou marcação individual, na marcação de passe, eu achei ele medíocre. Assim, é um cara que achei desinteressado em alguns momentos, assim, não vi ele se movimentando tanto, fazendo o shuffle, né? Como o André ensinou aqui pra gente hoje, ou enfim, se movimentando para cortar a linha de passe. E no jogo da cobertura individual, ele sendo muito pouco acionado, porque basicamente ele ia rushar o quarterback a quase todo momento ali. Achei ele um bom tacleador, nos poucos momentos que eu vi ele conseguindo fazer um tackle, achei que ele foi bem nesse aspecto. E é basicamente isso, cara. Como linebacker, é um cara com muito atleticismo, é um bom tacleador, mas que para mim falta as nuances da posição, as nuances técnicas ali, tanto na cobertura de passe quanto lendo os gaps do jogo terrestre. Sobre ele como Ed, rapidinho. Eu também não vi esse super Ed que a galera tá vendo, nem mesmo no potencial, assim, um Ed, se eu for analisar ele como um Ed de 6'1", 240, cara, para mim é um Ed undersized, e eu não vi ele com essa explosão surreal para contornar o arco, não vi ele com um bend tão bom para contornar o arco também, então também não me chamou muita atenção nesse aspecto. Realmente não tô entendendo o hype dessa galera. O Danny Brugler, por exemplo, que é o cara do The Athletic, que para mim é o cara que mais manja dessa parada toda de draft, tem ele como número 3 da board geral. Pra mim é loucura, mas enfim, o cara entende muito mais do que eu, quem sou eu pra questionar o cara. E é isso, cara. Gui, você que tem ele em segundo, conta aí pra gente porque você quer o Jalen Walker na pick 15 dos Falcons automaticamente. Na verdade, querer eu não quero. Tem jogador. Eu Tô coloquei um zoando, jogador na tô frente zoando, dele, ele não era o número 1, ele não é o número 1. tô zoando. Mas assim, por que eu coloquei ele número 2? Cara, na moral, teto. Foi por teto. Assim, eu acho que o teto dele é insano como linebacker. Eu não quero ele como edge também, porque é o que você falou, Vitão. Ele é muito pequeno para ser um edge, principalmente agora que a gente suspeita que os Falcons vão jogar numa frente 4-3, 6'1", 243, é chato. Tá. Por que eu coloquei ele como linebacker? Porque eu acho que ele pode ser uma espécie. A mesma. Assim, eu sei que vai ser um skill set redundante, mas seria utilizá-lo mais ou menos como a gente utiliza o Caden Ellis. Exatamente. Concordo Só que eu plenamente. acho que isso seria interessante do ponto de vista de isso causaria uma confusão nos ataques, que quem é que tá vindo, quem é que vai para trás. Não pode estar vindo os dois ao Então, mesmo tempo, ou às vezes pode. Então eu mas, pensei mas quem quer que for para trás vai ser um problema. Esse que é o ponto. Então, eu não acho, por exemplo, que o Jalen Walker, com o coach certo, seria um problema. Ele tem esses problemas que você citou, e eu concordo que ele tem. Às vezes ele parece desinteressado, às vezes ele parece que ele confia excessivamente nessa habilidade atlética dele. Só que essa habilidade atlética dele, para mim, é bizarra. Eu acho que ele é bizarramente atlético para alguém. E por que eu prefiro ele como linebacker do que como edge? Porque, apesar da PFF colocar que ele tem o segundo maior pass rush win rate da classe,
Muitas dessas vitórias vieram não necessariamente dele na edge, vieram dele fazendo blitz no meio da linha. Uhum. Então, não necessariamente ele está o tempo todo no edge. Então, por esse motivo, eu resolvi estudar ele como linebacker. Ele é muito Sim. bom tacleador, ele tem um feeling para blitz e para ganhar principalmente de jogadores que não são tão ágeis. Ele pode explorar a vantagem dele contra guards e centers. Eu acho que principalmente de primeiro passo. O primeiro passo dele é muito bom. E ele Uhum. precisa de refino no jogo aéreo. Pô, beleza. A gente falou isso literalmente de quase todos os linebackers que a gente falou até Sim, agora. sim, sim. Fato. Então, É assim, fato. ele é, para mim, ele é boom ou bust. Sim, acho que concordo. Ele é o prospecto mais boom ou bust do que a gente vai falar hoje, na minha opinião. Sim, 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 sim. Porque ou ele Acho vai ser que incrível ou ele vai ser um lixo. Não tem meio termo. E eu assim, queria até fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para o ah, André, que eu li uma comparação dele, que todo mundo fala Micah Parsons. Pô, eu não vejo. acho Eu não loucura, não vejo. tem nada, para mim não tem nada a Não, ver. isso daí Sanidade. não, isso daí não. Para mim, o Abdul Pô, Carter chega mais próximo do Micah Parsons Muito do mais. que o Jalen Walker chega do Micah Parsons. Sim. mas a comparação que eu vi para o Jalen Walker foi o Jeremiah Osso Coramoa, do Cleveland Browns. Hum, não sei se eu concordo também. Acho que o Coramoa tinha mais flexibilidade. Eu lembro um pouquinho que eu É assisti isso. ele, eu tinha mais alcance, mais range ali, na minha opinião. Sim. O Koromoa, ele é um cara que marca muito bem. É, assim, eu entendo por que eles colocam o Jalen Walker próximo. Porque se o Jalen Walker ele ganhar uma massa muscular, ele consegue ser o cara que pode ser utilizado como blitz, que é o caso do Uhum. Koromoa, e ele pode simplesmente marcar. E aí, se é exatamente isso que vocês estão falando do caso do Falcons. É tipo, cara, o que esse cara vai fazer? Uma jogada ele tá habilitando, aí na outra ele tá em zona, aí de novo ele vai pra zona, mas na quarta jogada ele tá vindo pra cima do QB, aí fica nessa brincadeira. O Coromon é esse cara. Por mais Uhum. que não pareça, o Coromon ele é utilizado nas duas situações. O Jalen Walker, ele pode vir a ser porque pelo que ele jogou no college. Só que existe um problema muito grande, cara. Eu particularmente, eu lembro que o Vitor uma vez ele perguntou assim, cara, o que o Jalen Walker tá fazendo aqui? Que foi uma jogada É. que ele tava em spy. E aí, Uhum. assim, o, eu não sei se isso foi algo que o próprio Jalen Walker quis, ou se alguém, porque não é só questão de empresário, às vezes é o técnico dele no college, e não é questão do Kib Smart, que é o head coach, é o técnico mesmo, o coordenador defensivo, o coach de linebacker, falou assim, cara, então, eu acho que você como linebacker na NFL casa muito mais do que como Ed. Ou, Uhum. olha só, na NFL talvez o teu negócio você tenha mais chances de ganhar um contrato da NFL sendo um linebacker do que sendo um Ed. Porque Uhum. assim, ele é fraco fisicamente, tá? Só vocês olharem a foto dele, ele não é um cara que tem um porte para ser um Ed, não é um cara forte fisicamente, mas ele tende a ser rápido. Ele tende, eu não estou dizendo que ele vai ser, mas ele tende a ser um linebacker que casa com os padrões atuais da NFL, que é aquele linebacker que vai conseguir acompanhar um slot, que vai conseguir acompanhar principalmente um tight end, um running back tranquilamente. É um cara que entende de infiltração, mas, cara, se você olhar, ele não sabe marcar zona. Ele não tem noção de marcação em zona. É uma coisa que ele vai sofrer. Mas eu vejo muito que olharam pro porte físico dele e falaram, amigo, ou você vai ter que ganhar muita massa, porque você não é um cara tão alto e você não é um cara tão forte fisicamente. Você vai ter que ganhar Uhum. muita massa e talvez você não consiga ganhar a massa que os caras esperam que você ganhe. Sim. Fato. Entende? E aí, tipo assim, joga pra linebacker. Sim. Eu vejo que isso aconteceu com ele. Agora, quem foi que conversou isso com ele, ou se foi vozes da cabeça, e ele Aham. percebeu que ele não tava ganhando. Porque assim, cara, o cara joga em Georgia. O cara tava jogando quase como um Ed Georgia. E ele não conseguiu ganhar massa muscular. Uhum. Pô, existem faculdades que são extremamente dominantes, que são Georgia, Alabama, Penn State. Você vê os Eds dessas faculdades, cara, os caras são gigantes. Sim. Olha os últimos Freak jogadores Atlético de linha total. defensiva que saíram. Pô, olha os últimos jogadores de linha defensiva que saíram de Georgia, cara.
Jalen Carter, Jordan Davis, Trevor Walker, Pô, vai sair o os Michael caras eram Williams gigantes. agora. Os caras eram gigantes. Olha pro Jalen Walker. Ele não é um cara gigante, ele é um cara franzino, pô. Uhum. Entende? Então, assim, eu vejo muito que foi uma conversa que tiveram com ele pra virar linebacker. E eu não sei se isso é uma boa escolha. Mas, contudo, porém, entretanto, eu vou esperar. Eu ainda analiso ele como Ed, porque, Uhum. cara, a partir do momento que eu vejo um cara. Claro, nós tivemos casos. Eu vou aqui jogar no máximo. A gente Aham. teve o Richard Sherman. Pra quem não sabe, o Richard Sherman era o wide receiver no college. Ele virou corner e virou um dos melhores corners da NFL. Sim. Hall da Mas Fama. eu, Se eu não me engano. particularmente. Pode falar, Gui. Não, é que se eu não me engano, acho que o Eric Fisher, left tackle, ele era tight end no Sim. college, foi convertido para tackle também. DJ Watt. O DJ Watt era tight end. O DJ Watt era tight end, É. virou defensive end. Olha o tamanho que ele ficou. Loucura. Olha o tamanho que o cara ficou. Entendeu? Então, assim, o Walker ele pode ganhar massa muscular. Eu ia falar massa física, massa muscular, já minha mente Uhum. cansada um pouco pela hora. Mas, assim, uma massa muscular. Mas, assim, cara, eu ainda vejo que ele vai ter que ser end, sabe? Um edge, Sim. ou um linebacker que vai habilitar na maioria das vezes. E às vezes cobre um passe, às vezes cobre uma zona, mas sei lá. Eu não consigo ver ele como um linebacker. Cara, faltam o que? Acho que uns 4 nomes aqui, então logo a gente fecha. Vamos falar um outro aqui bem discrepante também, que é o Chris Paul, cara. Chris Paul, que o Gui tem em 7º, eu tenho ele em 5º e o André tem nada mais nada menos que ele em 1º. Então, cara, deixa aí você falar do seu menino Chris Paul, só falar um pouquinho antes aqui da ficha dele. Deixa eu só, cara, acho que a ficha dele não tá aqui. Não, então pode ir falando enquanto isso, aí qualquer coisa depois eu boto a ficha dele aqui pra galera dar uma olhada. O que você viu no Chris Paul que te chamou a atenção? Cara, eu gostei muito do Chris Paul, é um cara que me agradou demais. É um cara que, como eu disse, quando eu analiso também, lógico, a posição de linebacker, mas eu também analiso o que esse cara pode ser pra NFL. Porque não adianta eu analisar um cara assim, por gosto, né? Somente assim, pô, é um cara que me agrada por conta disso e daquilo. É assim, cara, esse cara tem condições de, no dia 1, entrar em campo na NFL? O que ele vai fazer em campo na NFL encaixa naquilo que acontece no college? Com o que ele fez no college? E o Chris Paul é tipo de linebacker que, volto a repetir, encaixa com o que a gente espera hoje da NFL. Que o que o Roquan Smith faz, sabe? Eu esqueci aquele linebacker que agora tá no Steelers, jogava também O no... Patrick Queen. O Patrick Queen, sabe? Que são caras que não são tão físicos assim, eles são bons paradores de corrida, eles fazem esse trabalho muito bom, mas eles são ótimos marcadores de passe. Uhum. Eles são caras que parecem um safety na posição de linebacker, se você olhar pro porte físico deles. E o Chris Paul é esse cara. Ele é um cara que, cara, ele é franzino também, não é alto, mas é um cara que marca muito bem. É um cara que sabe marcar zona, é um cara que sabe a hora de atacar um recebedor, é um cara que sabe a hora de atacar a bola, é um cara que sabe colocar o recebedor no bolso dele, mas principalmente é um cara que sabe parar a corrida. Ele tem noção dos tackles, ele tem noção de como olhar o guard e ver, bom, o guard tá fazendo esse movimento, é um movimento de corrida, é um movimento onde ele tá vindo pro segundo nível, é um movimento onde ele tá indo para trás, então é uma jogada de passe, eu já vou olhar para ver o que tá acontecendo no backfield, e ele olha pro backfield, quem tá com a bola? Running back, wide receiver num jet sweep ou num end around, quarterback escondeu a bola no seu peito, bom, beleza, vai ser passe, tem que dropar pra zona, e ele começa a olhar pros lados, recebedor tá vindo, recebedor não tá vindo, cara, não tem ninguém próximo a mim, começo a recuar, sabe? Encontro o recebedor que tá ali livre, ataco ele. Então, assim, é um cara que me agrada muito, é um cara que tem esse trabalho muito bom, e é um ponto interessante, ele é utilizado também em blitz, e ele não tem medo de infiltração. Por mais que ele seja fraco fisicamente, que ele seja baixo, cara, ele não é o cara que vai chegar na frente, como vocês vão olhar alguns linebackers e fica assim, batendo no peito do OL, não deixando o OL encostar nele e pulando de um lado pro outro, fingindo que tá tentando alguma coisa, aí vê o quarterback no rollout, aí ele vai e ataca o quarterback. Cara, ele realmente entra no gap.
ele vai sem medo. Ele sabe que ele é mais rápido que o L e ele faz o ghost, que é aquela baixada de ombro que a gente vê, porque ele sabe que ele é mais baixo do que um L. Ele sabe que é mais rápido, então ele vai direto. Me agrada bastante. É um cara que eu gosto muito. Por isso que eu coloquei ele na posição número 1. Porque o estilo de jogo encaixa com o que está sendo hoje os linebackers da NFL. Se É um você olhar linebacker ele muito moderno. fisicamente, exatamente. Se você olhar ele fisicamente, você vai falar, cara, é muito ruim. Não o cara que eu quero. Mas quando você começa a ver ele jogando, vendo ele no contexto geral, aí você faz que nem faz no Paint, recorta ele e coloca na posição de linebacker da NFL, cara, é um cara que encaixa. É um cara que tá certinho. Não vai jogar como Mike, não vai ser o teu principal parador de corrida, mas vai ser o cara que vai te ajudar tanto contra o jogo terrestre, mas principalmente contra o jogo aéreo. Então é um cara que me agradou bastante. Eu não sei o que vocês acham, mas é isso. Cara, assim, eu acho que você falou muito bem, eu tenho pouco a acrescentar, eu concordo. Eu tô quase subindo ele no meu ranking. Tô quase subindo ele no ranking já. Cara, assim, ó, vou ser bem breve para passar pro Gui aqui já, mas eu concordo, assim, acho que o ponto forte dele, para mim, é a cobertura de passe e a técnica de tackles. Achei ele muito bom, tá criando, um cara que fecha bem os espaços e com rapidez, assim, me chamou a atenção. Por ser uma altura e um peso um pouco abaixo do ideal, né? Eu achei que o atleticismo dele é bom até. Tem a velocidade ali para cobrir o campo horizontalmente e verticalmente. E, cara, é aquele cara que vai jogar no lado fraco, né? Vai ser um Will na NFL ali, aquele cara para jogar em campo mais aberto, não é um cara para ir bater de frente com o Tyrande nem nada do tipo. Acho que é um cara bem interessante. Eu tenho ele em quinto, mas assim, eu vejo potencial nele. Acho que é um cara que, ser bem lapidado, pode ser bem interessante. Gui, algo que você queira comentar aí? Cara, eu tô quase me arrependendo de ter colocado ele na frente o Stutzman na frente dele. Eu tô quase flipando os dois. Porque o André falou com tanta, Veemência, né? Tanta tanta... certeza, Eu fiquei tanta tô achando, meu, paixão. será que eu vi direito esse negócio? Mas assim, pô, em termos de mudança de direção, ele é, se pá, o melhor quarterback o melhor linebacker da classe. Eu acho que tem poucos linebackers que conseguem mudar de direção como ele. Porque o André falou, pô, ele é muito rápido de reconhecer as coisas, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele tem um entendimento legal do jogo, ele ataca as coisas sem medo, e ele é aqueles caras que, sabe, que a velocidade dele de campo é maior do que a velocidade dele em teste. Parece que ele joga. Se você fizer o 40 yard dash dele, vai dar um negócio. Você vê, slow. e você vê ele jogando, é outra parada. É como se, sei lá, ele comprou um boost lá na shop da EA. E usou só em game, só, né? Não na hora do exercício. É em game. Parece que tá tudo em slow motion e ele tá, tipo, naquele modo mais rápido rápido, que o sabe? geral. 2 vezes. Exato. E o que eu coloquei ele mais baixo é por conta do tamanho dele mesmo e porque os braços dele mediram muito curtos. Isso é verdade. Isso para mim é uma coisa preocupante, porque, por exemplo, se ele tá numa blitz, aí ele vai fazer o passe, vai ficar difícil para ele desviar um passe na linha de scrimmage. Às vezes fica mais difícil para ele dar um wrap-up tackle. Então, para mim, isso são coisas que eu não consegui ignorar. Mas saber o quanto que isso é relevante mediante a vontade que ele joga, a velocidade que ele joga, a inteligência dele, posso ter superestimado essa deficiência, talvez. Cara, falando aqui rapidinho, né? 22 anos, um redshirt senior, 3 estrelas saindo do high school, 1,85 m e 100 kg, então aí acho que o mais leve até o momento, um RAS de 7,43 para um cara do tamanho dele impressiona, né? Porque geralmente o tamanho joga bem para baixo na hora de medir o RAS. 27 tackles para perda de jardas, 1 interceptação, 5 passes desviados, 1 fumble forçado e 9 sacks e meio no college football. Jogou os 3 primeiros anos por Arkansas antes de se transferir aí para Ole Miss e foi nomeado All-American em 2022 como calouro no seu primeiro ano aí jogando no college. Cara, vamos para um aqui que eu e o Gui temos no top 3 e o André não tem nem no top 10. Então vai ser curioso esse. Que é o Carson Schweizinger de UCLA. Assim, é um cara que eu não tinha visto nada sobre. Aí do nada eu vi alguém na PFF colocando ele lá em segundo. Falei, pô, vou ter que olhar esse cara aqui. E eu entendi o porquê. Vou deixar o Gui falar dele, mas primeiramente, né? Ele é de UCLA, 22 anos, um true junior. Então aí fez os 3 anos de college.
um recruta 0 estrelas saindo do high school, então ele foi um walk-on, né? Que a gente chama, um cara que jogou futebol americano sem ter bolsa, ele pagava para estudar em UCLA e fez parte do time de futebol americano. 1,88 m, 110 quilos, com 12 tackles para perda de jardas, 2 interceptações, 3 passes desviados, 1 fumble forçado e 5 sacks. E ele que foi reserva e parte do Special Teams em 2022 e 2023. Então, basicamente, ele tem um ano como titular. Gui, deixa para você falar aí, cara. O que você viu de interessante? Cara, esse também é outro que joga muito mais rápido do que a velocidade registrada dele. É Muito impressionante, cara, o quanto as coisas acontecem muito mais rápido com ele em campo do que. E assim, muito que eu coloquei ele também foi uma questão de projeção. O cara que só tem um ano de titular, então acho que ele talvez seja o cara que mais pode evoluir dessa classe, porque é o que mais tem experiência para adquirir. Pô, tacleador nato. O cara ele sente o cheiro do teco, ele tá lá. É impressionante. O valor dele em Special Teams me agradou muito. Eu coloquei ele em terceiro, mas não coloquei ele em terceiro para jogar Special Teams, tá, gente? Eu não sou tão idiota assim. Gosto muito do tamanho dele. Acho que ele tem um tamanho de linebacker. Ele tem o protótipo físico de linebacker. Pô, cara, para alguém que tem pouca experiência, ele tem uma visão de reconhecer jogada muito boa. Eu acho que isso pode melhorar com mais experiência. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui nas minhas anotações. Deixa eu chegar nele, porque eu tô lá embaixo. Peraí. E tem o fato também de que ele foi na única temporada dele como titular, ele foi capitão. Então, isso é uma interessante coisa que também. eu acho que é importante, porque, tipo assim, quanta moral você tem que ter para o seu primeiro ano como titular você já ser nomeado capitão. Então, isso indica para mim que ele tem muito respeito do resto do elenco, talvez pelo trabalho que ele faça nos treinos, por ser o Ocon, por ser o cara que teve que brigar por cada snap que ele jogou, né? Então, e essa questão, e eu não coloquei isso na minha, ele não, não eu não coloquei ele número 3 por isso, mas o fato de ser o Ocon, os Ocons a gente vê, eles parecem que eles têm um negocinho que eles querem se provar mais, eles querem Sim, demonstrar é mais do que intangível, eles. né? As intangíveis. Exato. E o Schwarzenegger, para mim, ele representa muito isso. Limas, o que você viu? Você assistiu o Schweizer e ele ficou fora do seu top 10? O que você tem pra falar dele aí pra gente? Então, ele foi um dos caras que eu analisei no College Cast, inclusive, e foi mais um que eu acabei massacrando o rapaz um pouquinho, exatamente por conta disso. Cara, ele é um bom linebacker para o futuro, como o Gui falou. Ele tem um potencial muito grande. Eu acho que ele poderia passar mais um ano no college, mas eu entendo, ele tem 22 anos, para um walk-on não é tão fácil assim, porque, cara, quando você recebe, você tá lá jogando com bolsa, não que você receba, mas com bolsa, você é Você tá visto, economizando, né? né? Não, e você é visto, principalmente, porque os caras sabem quem tá e quem não. Quem recebe bolsa já é um cara que tá desde o ensino médio como atleta. Quando o cara é o Sim. Alcon, fica naquela, tá? Será que ele só tá no time porque ele tá pagando realmente ou porque. Entende? Porque o cara que recebe bolsa atleta, ele é obrigado a estar no time. O Alcon, Sim. não necessariamente, né? E aí, bom, eu acho que ele poderia ter passado mais um ano, mas ok, tá ótimo. Beleza, vai pro draft. Problemas que eu vi nele por conta disso. Por ele ser um cara muito inexperiente, ele caía em muitas jogadas em fake. Era um cara que, cara, a maioria das jogadas em fake ele tava acabando indo pro lado errado e depois ele, como o Gui falou, como por ele ser rápido, ele conseguia recuperar na jogada. Só que a gente vai para um jogo que, beleza, ele tá jogando em 2 vezes no college. Na NFL, o jogo vai passar a ser 4 vezes. Sim. Fato. O running back vai ser muito mais rápido. A OL vai ser muito mais rápida. Será que ele vai conseguir recuperar isso? Será que a velocidade dele vai ser tão rápida quanto? Ou será que ele vai estar em 4 vezes igual? E se ele tiver 4 vezes igual, ele vai perder a jogada. Ele vai ter que estar 6, 5 Sim. vezes na velocidade normal. Entende?
Isso me preocupou bastante. Outra coisa era algumas tomadas de decisão dele em relação às coberturas em zona. Ele identificava erroneamente qual recebedor ele tinha aqui. Por exemplo, quando você tinha conceito de mesh na frente dele, que é quando 2 recebedores cruzam. E aí, tipo assim, ele olhava para um lado, olhava para o outro, quem eu tenho que ir? Às vezes ele demorava, às vezes ele ia para o recebedor mais curto e passava um cara mais fundo nele, e quando ele olhava para o lado, o linebacker que estava do lado dele estava no mesmo nível que ele, porque o cara estava esperando pegar esse cara que tá vindo desse lado e não daquele, tá ligado? Sim. E aí, tipo, cara, a tomada de decisão errada. Então são coisas que é de calouro mesmo, sabe? Exatamente Sim. por causa disso, porque ele era Inexperiência. reserva, e aí, por conta disso, eu joguei ele pra fora. Eu falei assim, cara, talvez não. Mas trabalho de coach, linebacker coach, coordenador defensivo, pode ser que esse cara seja um bom linebacker. Mas eu ainda não confio, sabe? Eu Sim. acho que ele poderia ter aproveitado que ele agora recebeu a oportunidade e ter ficado mais um ano. Porque ele não é obrigado a sair agora do college. Mas é opção dele. E eu entendo, vai ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Ele é um cara que no NL provavelmente não estava ganhando muito, porque eu não fui atrás dessas informações. Mas eu, Cara. particularmente, não é um cara que me agrada por agora. Mas eu entendo o Gui, tá? Não tô aqui rebatendo o Gui. Eu concordo com o Gui no ponto, tipo assim, de evolução dele. Ele é um dos caras que pode evoluir mais rápido, porque é exatamente isso. Ele era reserva, virou starter e acabou virando. Ok, a defesa de USLA foi uma defesa muito fraca, mas ainda assim foi um destaque dentro dessa defesa. Sim. É um Com o cara que Alcon evoluiu rápido. feito muito notável, né? É um feito muito notável isso. Então, Cara, eu gosto bastante dele na cobertura de passe também. Achei ele bom numas screens, assim, achei com uma velocidade muito boa, mas de fato, entendo essa preocupação de traduzir isso por nível de NFL para um cara que tem um ano como titular só. Cara, vamos aí para o penúltimo nome, um crushzinho aí, meu e do Lima, estava até falando antes aqui do episódio, né? Que é o Jay Higgins, linebacker de Iowa, 23 anos, redshirt senior, 3 estrelas saindo do high school, 1,83 m e 102 quilos, um RAV aí de 3,34, que para mim faz muito sentido com o que se vê na tape. 10 tackles para perda de jardas, 5 interceptações, 9 passes desviados, 3 fumbles forçados e 3 sacks e meio. Ele que foi o primeiro time All-American e da Big Ten, tanto em 23 quanto em 24, então assim, para mim algo bem notável aí. E foi nomeado linebacker do ano pela Big Ten também em 2024. Falando brevemente aqui, antes de passar por Limas, né? Cara, eu achei ele, de longe, para mim, o linebacker mais inteligente da classe. Assim, lendo os gaps, lendo os olhos do quarterback. Pô, é um cara que eu achei muito pronto mentalmente pro jogo, né? Dá para perceber pelos 5 anos de college aí que ele teve, né? E, cara, eu gostei muito do jogo dele, muito. Um cara inteligente lendo os olhos do quarterback na cobertura de passe, um cara que sabe a hora de atacar os gaps no jogo terrestre, mas é um cara que falta o atleticismo, cara. Falta aquela velocidade para cobrir o campo de sideline a sideline. Então, isso acaba preocupando. Eu não sei o quanto isso vai ser um fator limitante para ele chegando aí na NFL. Mas é um cara que eu particularmente gostei muito, muito. É um cara, pô, interessante. Acho que ele pode jogar em diversas funções ali no corpo de linebackers. E, enfim, eu gostei demais. Tenho ele como meu terceiro. Se ele fosse um pouquinho mais atlético, assim, atleta mediano, cara, a chance de ele estar em segundo era bem grande, talvez brigando até pelo primeiro lugar aí. Esse foi o tanto que eu gostei dele. Mas, Limas, fala aí, mano, o que você tem para falar do Jay Higgins? Cara, eu tô com você. Eu acho que vai passar uma moto aqui no fundo. Desculpa se ela Sossegado. for pra gravação. Cara, eu tô com você. Talvez se ele fosse um pouco mais atlético, um pouco mais físico, e um pouco mais agressivo também, porque eu acho que ele não era tão agressivo assim. Irmão, ele seria o número 1 dessa classe pra mim. Ele passaria o Chris Paul. Mas o que o Chris Paul tem de agressividade, ele não tem de agressividade, né? E é engraçado que o Chris Paul é mais franzino do que ele, é mais fraco fisicamente do que ele, e ele é mais forte, e você fica assim, cara, ele poderia ser. Só que assim, ele foi um cara que, por incrível que pareça, essas tackles for loss não contam tanto assim quando você olha realmente pro jogo, porque ele parou muitas corridas para uma jardinha ou para na linha de scrimmage, e assim, corrida para uma jarda ou corrida para nada, cara, dá no mesmo, né? Sim, sim. Se o ataque correr 3 vezes e for uma Uma jarda, jarda, cara, a bola é tua. turnout. A, a Exato. bola é tua, sabe? Então, ok. É,
E aí, outra coisa que ele foi utilizado bastante foi em blitz, só que ele não era tão bom assim na blitz. Ele é um daqueles linebackers que eu falei que ficava ali na frente da OL, só botando a mão no OL, não entrava e fingia que estava fazendo alguma coisa e no final não fazia nada. É uma coisa que incomoda muito, mas um ponto que você disse que é muito interessante, que é contra a cobertura, que é na cobertura em zona ou individual, que ele é muito bom. Que é uma coisa que a Iowa nos últimos tempos vem trazendo jogadores assim pra NFL, né? É só você ver o Cooper DeJean interceptando o Patrick Mahomes no Super Bowl, né? E conseguindo aquela pick six maravilhosa. É basicamente isso. Nos últimos drafts a gente tá vendo jogadores de Iowa muito bons nesse tipo de situação. E ele é mais um desses. Mesmo que seja um linebacker, é um cara que sabe cobrir zona, tem a noção da zona, diferente do Schwartz, né? Eu talvez tenha falado. Schwartz. Às vezes acontece eu pronunciar errado, perdão, gente. Mas, cara, ele tem noção assim, cara, tem dois caras cruzando. Eu sei que meu companheiro tá indo pro nível mais baixo, eu vou pro nível mais alto e corto a linha de passe. Eu sei que o meu companheiro vai pro nível mais alto, eu vou pro nível mais baixo. Acabou a linha de passe. Eu sei que eu tenho que pegar o cara que tá vindo do outro ponto, não o cara que tá vindo do meu ponto, entende? Porque eu já sei que esse cara que eu já anulei no início da rota, mas o final da rota eu tenho que anular o segundo. Então eu continuo seguindo na linha dele. Ele tem essa noção. É um cara muito bom nisso. Por isso que eu gosto muito do Jay Higgins. É um cara que talvez encaixe um pouco nesses linebackers de Will e 100. Na verdade, ele vai ser mais o 100, né? Mais do lado forte, porque ele é um pouco mais parrudo do que por exemplo, o Chris Paul, que é o cara que vai jogar no Will, como você disse. Ele marca muito bem tight ends, é um cara que marca muito bem running backs, mas para infiltração, para parar corridas, que é o trabalho principal do linebacker, ele peca um pouco. Por isso que ele não vai ser o Mike. Mas pro padrão hoje da NFL é um cara que eu acho que encaixa também, porque hoje a NFL não pede só um linebacker parador de corrida, ele dá oportunidade para linebackers como o Jay Higgins se destacarem. Eu concordo, cara. É um cara que eu gostei muito de ver a tape. Mas enfim, é um cara que vamos ver o quanto o atletismo dele vai limitar ele ao chegar no nível profissional. E aí, né, fechando, o número 1 meu e do Gui, o Schweiziger e o meu número 1, o Jahad Campbell, né, ficaram empatados em nota para mim. Aí foi mais questão de preferência ali mesmo, do que eu pensava para a posição e tudo mais. Aí acabei indo com o Jahad Campbell, o Gui também, e o Limas tem ele em terceiro. Cara, falando rapidinho aqui, né, 21 anos, um True Junior também, 5 estrelas saindo do high school, 1,90 m, 106 quilos, um RAJ 9,87, 16 tackles para perda de jardas, 2 interceptações, 5 passes desviados, 2 fumbles forçados e 5,5 sacks aí no college football, wide receiver e defensive end no high school. E curiosidades, gosta de pescar e gosta de boliche. Então, mais curiosidade para você. Eu tenho certeza que é disso que o Gui tá rindo, não preciso nem perguntar para ele. Incrível, incrível. Isso quer dizer que ele é bom moço, ou seja, o Terry tá olhando para ele. É isso, cara. Gui, fala aí, cara, o que você gostou da tape do Campbell? Tudo. Legal, bacana. Show. Posso passar pro Limas então, né? Brincadeiras à parte, gente. Assistindo o Jihad Campbell jogar, acho que a pergunta que vem na minha cabeça é o que esse cara não sabe fazer. Não é o que ele sabe, é o que ele não sabe. Porque na blitz ele é bom, cobrindo o passe ele é bom, tacleando ele é bom, entrando no gap ele é bom. Tipo, o cara é completaço. Assim, eu sei que a nossa maior necessidade como atleta Falcons hoje é Ed. Mas se a gente pegasse o Gerard Campbell na 15, eu não ia ficar triste, nem um pouquinho. Eu sei que é estranho, um linebacker nessa posição, mas eu acho ele um cara tão versátil e tão game changer que, acho que não me importaria de pegar ele na 15. O cara, para mim, ele tem tudo para ser um fenômeno. Ele é atlético, ele é inteligente, ele é um exemplo de caráter lá em Alabama. Então, assim, não tenho como falar melhor do Gerard Campbell. É um cara que ele perdeu peso porque ele era Ed. Exato. Então, e você vê isso, né, na hora de apressar o passe ali. E se você precisar que ele ganhe peso na NFL, deve ser fácil, porque como ele
já naturalmente era um edge, talvez ele chegar umas 240, 245, até porque ele tem 1,90, tem que encher esse frame aí. Uhum. Preocupações, eu vou até que vocês corroborem, assim, preocupações, tá? Às vezes ele me parece que fica muito engajado, fica muito preso no bloqueio. Mas eu vi Uhum. mais isso contra dois times, LSU e Michigan, que são dois times que têm linhas ofensivas, pô, insanas. Então, Sim, fato. o quanto é a competição ou o quanto é realmente um problema. E, às vezes, ele pode ser um pouco agressivo demais, sabe? É, Ele sim. se empolga, vai num gap que tá errado, ou morde um play fake. Uma coisa que eu percebi, acho que foi no jogo contra Tennessee, que quando o QB começa a fazer o scramble, ele é muito apressado para deixar a marcação e ir atrás do QB. E às vezes ele cede essas plays. Sim. Isso, isso na NFL de hoje, onde 90% dos quarterbacks conseguem se mexer, não pode ser um problema. Mas eu acho que é Uhum. facilmente solucionável para um cara do porte de prospecto que eu considero que é o Jihad Kemp. É, cara, eu acho que ele tá muito mais próximo do Micah Parsons do que as pessoas falam do Jalen Walker, mas, enfim. Limas, o que você tem para falar para nós aí do Campbell pra gente fechar aí por hoje? Cara, então, o Gerard Campbell é o cara que me agrada também, tanto que eu botei ele em terceiro. É um cara que é filho de Nick Saban, né? É Uhum. o cara que jogou com o Nick Saban, depois, agora, é, com o The Boy, mudou todo o coordenação toda, coordenador ofensivo, coordenador defensivo. Veio um cara de South Alabama que tentou manter o mesmo padrão, mas teve algumas alterações e ele caiu um pouco por causa disso. Mas isso não significa que era culpa dele, mas sim culpa do novo sistema que ele não estava acostumado, ele tinha que aprender tudo de novo. Mas assim, cara, sabe cobrir zona, sabe marcar individualmente recebedores, como vocês falaram, já jogou de edge, então ele tem a noção dos moves, ele pode ser utilizado como edge se for necessário, ele pode ser utilizado como blitzer se for necessário, ele pode ficar nessa brincadeira de uma jogada você vai para zona, a outra marcação individual, a outra blitz e confundir os ataques, né? Então assim, cara, me agrada bastante, tá? Me agrada bastante esse tipo de jogador. Eu particularmente acho que para onde ele for, independente do time, ele vai acabar se destacando. Claro, se ele for num time mais estruturado, com uma comissão melhor, vai se destacar mais? Sim. Uhum. Mas se ele também for para um time bagunçado, ele vai acabar se destacando de alguma maneira, fazendo um bom trabalho. E é isso, é um cara que me agrada muito. É um parador de corrida nato, mas o principal ponto dele é cobrindo um pouco os seus recebedores, sendo um pouco mais agressivo nesse sentido. Como o Gui falou, é o cara perfeito, né? O cara que faz tudo muito bem. Sim. Cara, eu também gosto muito, muito dele. Acho que é um cara bem completinho, assim. Ele e o Schweinsteiger, para mim, são linebackers que eu vejo sendo caras que têm potencial para parar o jogo terrestre e cobrir o passe. Então, para mim, acho que por isso que ele ficou na primeira posição. Eu vejo todo esse potencial. Enfim, acho que é um cara que vai traduzir muito bem para a NFL logo no primeiro ano. Não sei se eu gostaria dele na 15, talvez depois um trade downzinho ali na 20. Aí eu acho que eu fico mais ok. Mas, enfim, é um cara que me chama muito, muito a atenção. Bom, senhores, fechamos aí o top 10 de cada um. Acho que falamos aí de 15 nomes, talvez até mais. Quase 2 horinhas aí, mais um episódio, quase 2 horinhas da season. Para quem estiver assistindo, tá aí o top 10. Para quem estiver ouvindo, a gente falou separadamente do 10º até o sexto, do quinto até o primeiro. Não vou ler tudo de novo esses nomes, porque senão fica muito maçante. Mas enfim, tá aí na tela o top 10 de cada um. E, cara, fechamos aí por hoje. Cara, peraí, deixa eu só. Aí, agora sim, fechamos por hoje. Agradeço aí a presença, pô, do Limas. Cara, muito bom. Tem um cara aí que manja tanto de FA para falar de linebacker, uma posição tão complexa. Agradecer o Gui também pela presença. Pedir, sigam o Limas lá, @AndréLimas95, sigam o On The Clock, onde ele produz conteúdo, College Cash também. Sigam o Falcons Play BR. E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo. Deixa seu like, se inscreva no canal.
A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais.